No mundo dos negócios, ninguém tem razão. Quem tem razão é o cliente. Porque quando eu entrei no Shark, eu passei a investir em sonhos. Só que daí entra muito o lado humano, né? Eu gostei da pessoa, eu quero investir, esse que é o problema. Mas tem uma coisa que não esconde, que é o brilho no olhar. Você vê, assim, claramente quem é apaixonado pelo que tá falando e quem quer te enganar. Todo mundo quer contratar uma pessoa sênior pagando como estagiário. E hoje, eu bato muito nessa tecla. Eu não quero trocar 10 colaboradores por uma IA. Eu quero 10 colaboradores que aprendam IA. Não, eu sou fundadora de 2 institutos. Assim, lá não é uma ONG, o programa não é essa a intenção. Putz, eu não me interessei pela pessoa, esquece. A pessoa responde umas 2 ou 3 coisas que eu não conecto, aí o negócio tanto faz. É um multimilionário. Não é sobre o dinheiro, é sobre quem você é. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma conversa aqui em Osnagli, os empreendedores do Brasil, podcast que fala sobre empreendedorismo, sob 2 perspectivas diferentes, 2 gerações diferentes. Eu sou Duda Nagli, ator, empresário. Eu sou Leda Nagli, jornalista. E eu também sou pai, homem. Eu sou avó e mulher. Então tem essa viagem assim, transgeracional, familiar e dinástica. Hoje a nossa convidada é uma eterna estagiária, há mais de 20 anos como estagiária e investidora de mais de 100 empresas, que tem um hub chamado Dinastia, com essa pegada de longevidade, construção da saúde também vai passar dos 100 anos. Então é um projeto mega longo prazo, também nessa pegada das gerações. Carol Pfeiffer, um prazer receber você. O prazer é meu, que honra estar aqui com vocês. Imagina, você é muito ousada, né? 100 empresas, não é não? Um pouquinho de loucura, um pouquinho de coragem. Você dá conta de tudo. Como é que você organiza isso? Olha, 3 clones, algumas IAs. Eu acho que no final do dia a gente vai montando um time muito engajado também com o porquê, né? A gente está fazendo isso. E no final do dia as pessoas elas vão se ajudando. Às vezes as pessoas falam, você investe em mais de 100 negócios. Mas no final do dia os empreendedores eles se ajudam. Então hoje eu tenho um grupo no WhatsApp onde eles se conectam, onde eles se ajudam, onde eles acabam participando de eventos junto, eles trocam muito. Então vai ficando mais fácil, acreditem ou não, quanto mais empresas tem dentro de um ecossistema. E eu gosto muito dessa palavra, né? O poder de um ecossistema, o poder das conexões. Porque cada pessoa ela tem uma experiência diferente, ela tem um contato diferente, ela tem ali algo que só ela aprendeu, que ela já adotou na vida dela. Então essa troca ela acaba facilitando muito. E como é que começou isso tudo? Bom, há 20 anos estagiando, eu ia fazer faculdade de moda e daí eu acabei fazendo administração de empresas porque eu já via que muita gente apanhava para empreender, né? Então até quando me perguntam assim, já apanhou, já passou perrengue empreendendo? Falou, você é brasileiro, você é brasileira, porque a gente passa muitos, né? Sim. Então o empreendedorismo ele tem muitos perrengues. E eu acabei optando por fazer primeiro ADM, estudar sobre empresas antes de montar um negócio. Só que no meu primeiro ano de faculdade eu acabei conhecendo a Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores, eu bati o olho e falava, mas espera aí, o que eu vou estudar esse monte de gráfico e etc. Mas basicamente é comprar barato e vender caro. E todo mundo adora complicar. Eu falei, cara, por que as pessoas gostam de complicar? Aí no meio do caminho eu entendi que eu era uma comunicadora, uma professora minha da faculdade que eu sou muito grata, chamada Zila, faz parte dos meus conselhos, ela vem comigo em toda essa trajetória. Ela falou, você é uma comunicadora, você deveria ir para a educação. E eu acabei fazendo esse trabalho de traduzir o mercado financeiro durante muito tempo. Há 6 anos, agora eu estou indo para a minha 7ª temporada, eu acabei sendo convidada para o Shark Tank. Então, até então, eu era investidora profissional na Bolsa de Valores. Comprava e vendia empresas, eu foquei nisso, mas é bem mais simples do que eu faço hoje. Por quê? Porque quando eu entrei no Shark, eu passei a investir em sonhos, em pessoas, em empreendedores que vão lá com um brilho no olhar e querendo mudar e querendo um crescimento. E foi muito mais desafiador. Aí eu acabei montando uma aceleradora, que é a Dinastia hoje, justamente para profissionalizar esses negócios. Então, eu peguei todo esse histórico, todo o know-how que eu já tinha investindo em empresas grandes na Bolsa de Valores para conseguir adotar
em empreendedores que estavam ali muitas vezes começando, que são PMEs, né? Pequenas e médias empresas, não são tão grandes ainda. E há 6 anos eu venho me dedicando a acelerar esses negócios que acontecem através do programa. E aí você vai se apaixonando por um negócio atrás do outro, é isso? Por isso chega assim? Então, aí eu vou dizer que assim, tem um pouquinho do lado da sagitariana, que a gente adora uma novidade, a gente adora um projeto novo, um desafio novo. E eu acho que é muito legal dizer isso, né? Quando você tem ali a oportunidade de ter um problema que você pode criar uma solução, isso é o ser humano. O ser humano está em constante evolução. Desde que você nasceu até o dia que você passar dessa vida, você vai estar aprendendo, evoluindo. Então, eu acabei me identificando muito com esses desafios. O Shark, para quem não sabe, ele é um reality show, né? Então, ou seja, eu nunca vi aquelas pessoas na vida. Elas vão entrar por uma porta e eu preciso saber se elas, primeiro, se elas estão aptas a receber um investimento e se eu posso colaborar com elas. Então, eu até brinco que ele poderia chamar casamento às cegas, né? Porque você casa com um monte de gente que você nunca viu na vida. Mas você conhece naquela hora? Naquele momento. Olha que loucura. Muito Ainda louco, tem que ser muito doido pra ser Shark mesmo. Tem que confiar que eles fazem uma pré-seleção antes. Sim, o programa mas mesmo faz. assim- Exato. Mas o programa faz, só que vamos lembrar também que é um programa de TV Sim. que tem interesse do entretenimento. É. Então ele quer Vai gente que render. vai tomar sim e tem gente que vai tomar não. É. Só que você não sabe quem Sim. eles filtraram pra teoricamente, tipo, não ser uma pessoa que seria. Até essa é uma brincadeira interna ali na produção, até na diretora. Ela falou, poxa, dá pra dar um pouquinho mais de não? Porque às vezes o negócio tá todo confuso, todo bagunçado. Só que daí entra muito o lado humano, né? Eu gostei da pessoa, eu quero investir, esse que é o problema. Pois Então- eu descobri recentemente o programa, aí comecei a maratonar as temporadas mais recentes, aí vi que você era a maior investidora ali, você abraçava todo mundo, chamava todo Então, mundo a pra mais dentro. doida. Aí depois é que eu conheci, no episódio que você recebeu o João Cury para passar um dia seu Uhum. com você, aí eu descobri a dinastia, aí eu falei, ali fez tudo, sabe, os pontos Fez se sentido. ligaram. Aí eu falei, tá, então por trás da loucura tem um método, Exato. tem uma estrutura e um espaço físico, que isso eu achei genial que você fez. Então, e daí, Duda, por que isso? Porque isso diminui meu risco, né? Uma coisa que eu aprendi investindo na Bolsa há tantos anos é gestão de risco. A gente sempre tá tomando risco. Mas quando você sai, por exemplo, na rua, no seu carro, você tá dirigindo, você coloca o cinto de segurança, você olha pro lado e etc. Você diminui o risco, porque você também não pode evitar que uma pessoa que não dirige tão bem ou que não tá tão atenta não bata no seu carro. Mas você pode evitar de você se machucar gravemente. Isso acontece no mundo dos negócios também. Como que você diminui o risco? Eu percebi que quando eu entrei, eu faço muita pergunta. Eu brinco que é igual o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Por quê? Por quê? Por quê? E daí eu perguntava, por que 10 ou 20% dos negócios vão dar certo? Eu escutava muito isso. Falei, olha, quando eu invisto no mercado, eu tô procurando 80% de acerto. Por que eu vou aceitar 10 ou 20%? E daí eu descobri que muitas vezes o investidor, ele era um perfil mais passivo do que ativo. E tá tudo bem, é perfil diferente. Você colocou dinheiro, por exemplo, num fundo de investimentos. Você tem um gestor que ele vai tomar as decisões e tá tudo certo. Agora, o meu perfil é muito mais de ser ativa. De querer olhar pro teu negócio e falar, será que tem como eu te ajudar? Será que eu não posso te conectar com uma outra pessoa que tem já esse know-how, que tem esse conhecimento ou que pode te ajudar a performar melhor? Então, eu vi que eu poderia melhorar muito o meu resultado se eu montasse uma estrutura para isso. Aí, algumas coisas simples aqui que eu acho que é muito legal de compartilhar. A primeira delas, CSC, Centro de Serviço Compartilhado. Se uma empresa é comprada por outra empresa, ela dificilmente vai ter 2 jurídicos, 2 financeiros, 2 marketing. Ela vai reduzir o custo dela, centralizando aqueles serviços que ela precisa. Isso, no caso do nosso ecossistema, faz muito sentido. Porque se as empresas não são grandes, elas não têm muito dinheiro para contratar os profissionais que são os mais sêniores. Ela acaba contratando uma pessoa mais júnior, que eu brinco muito, né? Tipo assim, todo mundo quer contratar uma pessoa sênior pagando como estagiário. Coitado do estagiário, ninguém quer treinar mais o estagiário. Então já coloca o estagiário lá e já quer que ele tenha todo o know-how, e não tem. Então, mas não é porque a empresa, ela não quer pagar bem, é porque ela não tem dinheiro naquele momento para fazer isso. Então, quando você contrata junto, você consegue contratar pessoas melhores, profissionais mais qualificados, e você reduzir custo. Essa é a primeira coisa que eu fiz. A segunda é você conectar todos eles. Por quê? Se a gente acaba se conhecendo agora, tá? Mas a gente tem experiências diferentes. Então, eu achei muito legal a dinâmica aqui, inclusive, da entrevista, porque vocês
é o que você falou, gerações diferentes, tem contatos diferentes, tem perspectivas diferentes. Quando você coloca todo mundo no mesmo grupo, as pessoas se ajudam. Então não é a Carol mentora de 100 e poucas empresas. São mais de 100 mentores. Só que cada um deles tem também um sócio, tem outros líderes. Ou seja, são mais de 300 pessoas envolvidas para se ajudar. Isso faz uma grande diferença, porque você reduz custo e você também reduz tempo de errar. Porque você aprende com o erro do outro. Sim. E isso faz uma grande diferença. É aquele crowdsourcing. Eu fico sempre em dúvida se não daria uma brigaiada. Você sabe que já deu. E daí, é real isso. Sim. E daí é legal de falar, porque eu olho muito se a pessoa ela combina com o grupo hoje. Então, eu não é só se a Carol investiria. Mas será que se eu colocar essa pessoa no meu time ou na minha família, ela vai dar certo? Gente, é igual relacionamento pessoal, profissional, é tudo igual. Você fala assim, nossa, beleza, eu vou colocar essa pessoa agora na minha vida. Ela vai dar certo com os meus pais? Então, ou seja, putz, eu amo meus pais. Então, ou seja, eu preciso que uma pessoa se conecte. Sim. A mesma coisa é no mundo dos negócios. Se você colocar uma pessoa numa caixinha ali, junto com outras pessoas, e ela tem um olhar totalmente diferente, ela não tem muita paciência para aprender, ou muito respeito, ou ela não quer se conectar, não vai dar certo. Já teve uma situação que, depois do Shark, a gente faz uma due diligence, né? Ou seja, como a gente fala no interior, puxar a capivara. Vai entender se não matou ninguém, se não tem nenhum BO, se não tem nenhum processo. E daí a gente olhando pra isso, se olhar ferro e fogo, você não investe em ninguém, porque geralmente tá meio bagunçado. Sim. Porque o brasileiro também começa empreendendo, vai atropelando. Então, possível ali, então, né? Aí tem que voltar umas casas, dar uma organizada. Porém, eu ainda sou bem resistente a isso, eu quero, de fato, ajudar. Só que se a pessoa não conecta, por exemplo, uma pessoa extremamente arrogante, ela não combina com o ecossistema da dinastia. Porque é a primeira coisa que eu olho. Se a pessoa é arrogante, sabe aquela pessoa que você começa a falar, ela fala, eu sei, ela te corta, ela não quer um sócio. Ela quer ter razão. No mundo dos negócios, ninguém tem razão. Quem tem razão é o cliente. Você monta um negócio pro outro. Então, ou seja, se você pegar e montar um negócio pra você, aí vem vaidade, aí vem essa... Não combina. Então, mas que hora você saca isso? Na hora que você tá rolando o programa? Aí eu tive que fazer alguns estudos de leitura corporal. Mas às vezes eu erro ainda. Due diligence de pessoas, né? Vai um RH ali falando forte. Não, então, aí... porque é uma coisa que eu gosto muito, essa de perceber como é que a pessoa é e como é que ela... Qual é o temperamento dela eu faço isso na entrevista, então, né? Isso que eu ia falar. Porque, assim, pela tua profissão, você treinou isso muitos anos. Tipo, você conversa com uma pessoa, você consegue... filtrar rapidamente como ela. Eu não tava nessa vida, né? Não tava entrevistando como é que pessoas. Você chegou nessa vida? Comecei a estudar leitura corporal. Já é um ponto. Porque a leitura corporal tem uma coisa que não mente, é o corpo. E é o brilho no olhar. Então a pessoa pode até treinar, te enganar no corpo, né? Tipo, não vou fazer tal movimento que vai parecer... tem negócio de cruzar o braço, exato. Não pode, né? Vou parecer que eu não tô aberta e tudo mais. Mas tem uma coisa que não esconde, que é o brilho no olhar. Você vê, assim, claramente quem é apaixonado pelo que tá falando e quem quer te enganar. É um negócio muito, assim, sensível. Que é treino também. Chave, você vê o olhinho brilhando e você fala, aquela pessoa é sincera. Por mais e ela vale a pena. Seja uma joia bruta ainda, né? Você vê... Porque tem dois pontos. Por exemplo, muita gente às vezes me pergunta, Carol, a pessoa tem que fazer um bom pitch e tudo mais pra vender, né? Eu falo, gente, primeiro de tudo, pitch é um chaveco. Você não chaveca todo mundo igual. Não deveria. Então, se o cara for muito bom no pitch, é até perigoso. Porque quer dizer que ele vende bem uma coisa que não é tão boa assim. Então, você pegou já o ponto, Lula. É exatamente isso que eu bato na tecla. Porque eu tô procurando, Carol, pessoas que são boas de desenvolver produtos e serviços. Porque um produto bom, ele vende de qualquer jeito. Ele vende pela comunicação orgânica, ele vende pela indicação, ele vende. Você cria uma comunicação, você contrata um bom marketing, você contrata boas pessoas e você vende. Um produto ruim ou um serviço ruim não vende. Eu não consigo fazer isso. E hoje em dia, as pessoas têm que lembrar que com a internet, as pessoas conseguem checar muito mais. Vai no Reclame Aqui, vai nos comentários da postagem no Instagram. Cara, não vai durar. Você vai falar assim, eu vou tomar essa água, eu vou ficar rica, vou ficar... a pele vai melhorar 1000%. Não adianta, você tem que entregar a verdade. E você percebe no jeito que a pessoa fala. Então, tem duas coisas que eu passei a analisar. A primeira, que é uma linha tênue entre você estar nervoso e você não ter nenhuma noção do que você está falando. Tá. Então, às vezes, você faz uma pergunta, a pessoa está nervosa? Não, ela não sabe do que ela está falando. É uma
Uma linha que você precisa entender. Porque às vezes você vai perder um bom sócio porque ele tá nervoso. Uhum. E estar nervoso é normal. Afinal, a gente tá falando de um programa que acontece em 50 países. Que todo mundo vai assistir. A pessoa provavelmente nunca participou de um reality show com tantas câmeras no estúdio de televisão, na frente de vários investidores ao mesmo tempo, que tem o poder de mudar a vida dessa pessoa. Exatamente. E que não tem nada confortável. A pessoa tá de pé, a gente tá sentado. Tudo que é feito no programa é justamente para gerar um desconforto. Tem um outro ponto que é a pessoa que responde com propriedade e a pessoa que responde com arrogância. Que daí é outro ponto que eu bati. Eu não consigo ser sócia de gente arrogante. Ponto. Por quê? Porque é meu jeito de trabalhar. Se a pessoa é muito arrogante, eu não vou conseguir me conectar com ela. E daí ela não vai caber nesse ecossistema. E daí ela não vai conseguir ser ajudada por ninguém. Porque eu vou colocar ela lá e ela vai ficar isolada. E eu preciso que todo mundo compre a causa junto com ela. Que daí eu fico muito feliz de dizer. Vai atrapalhar. Não, e aí que tá. E assim, queira ou não, no final do dia é energia. Tem gente que às vezes eu falo, e eu tenho um copinho na Dinastia que eu adoro, que é uma frase assim, eu não faço negócio com gente chata. Então, ou seja, eu não consigo. Ah, Carol, mas aquela pessoa é tão legal. Putz, você já deve ter algum amigo ou alguma amiga que ele é tipo, putz, ele tem um amigo, você adora esse amigo, mas ele tem um outro amigo que você não gosta. Que não dá um match com você. Você não vai gostar de todas as pessoas. Faça as pazes com isso. É o que eu procurei fazer. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas era um bom negócio, por que você não fechou? Porque não deu match. Eu vou ter que conviver com essa pessoa. Eu não sei se eu tenho outra vida ou não. Eu tenho essa. Então, ou seja, eu vou ter que conviver com uma pessoa que não deu match, ou seja, eu não vou conseguir ajudar ela. Você já viu alguém falar assim, nossa, fulaninha é tão chato, mas eu vou ligar pra ele? Você não vai fazer isso. Então, ou seja, eu acabei selecionando muito, não só pelo negócio, não só pelo dinheiro. Como é que você separa assim, a hierarquia da parada? Vem o primeiro produto, depois a pessoa? Ou primeiro vem a pessoa, depois o produto? Primeiro a pessoa. Aí depois eu vou olhar o produto. Porque também, se o produto for ruim, também não faço milagre, né, gente? Escrever o produto. Não, eu sou fundadora de 2 institutos. Assim, lá não é uma ONG, o programa não é essa a intenção. A gente tá lá para ter resultado com o nosso investimento. É óbvio que tem algumas causas que a gente abraça, mesmo não sendo tão escalável, não sendo algo tão lucrativo naquele momento, porque ele é importante até para toda a história que a gente está contando, para tudo que a gente quer conectar. Mas o negócio tem que parar de pé, o negócio tem que dar lucro. E às vezes, também o negócio ele tá pequeno. E eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Então, às vezes, eu posso dar uma mentoria, não preciso ser só sócio. Então, ou seja, eu posso ali te ajudar a acelerar o teu negócio sem precisar ser só sócio. Então, eu quero ser sócio de negócios que sejam claramente escaláveis, porque a Dinastia, ela começou com a Carol, mas ela vai existir além da minha existência. Por isso chama Dinastia, que significa construindo legados. Como que eu profissionalizo um negócio para ele existir além da minha existência? Então, eu tenho que olhar se aquele negócio ele vai conectar com o resto do ecossistema e se ele para de pé sem o empreendedor ou a empreendedora e sem mim. Senão, não faz sentido. Quando é algo que, por exemplo, sei lá, a pessoa vai lá e é ela que dá aula. Tipo, a cara do negócio, a marca presa, chama… Né? A empresa Exato. é a eu presa, depende por muito exemplo, da pessoa. uma empresa que tem o nome dela, que tem a história dela e que depende dela, o valor é diferente. Por quê? Porque não vai ter como a gente vender para o mercado. Imagina eu vendendo, sei lá, para investidores estrangeiros, uma empresa que depende 100% da existência daquele empreendedor ou empreendedora. Eles não vão colocar dinheiro. Então, a gente também tem que entender na continuidade daquilo. Mas o primeiro ponto para mim é a pessoa. Se eu não conectar com a pessoa, daí eu sou uma pessoa pouco expressiva, né? Vocês devem ter reparado. Todo mundo olha na minha cara e percebe que eu não vou fechar negócio. Porque, cara, daquele momento em diante eu já não gostei. Então, ou seja, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque, putz, eu não me interessei pela pessoa, esquece. A pessoa responde umas 2 ou 3 coisas que eu não conecto, aí o negócio tanto faz. É um multimilionário. Não é sobre o dinheiro, é sobre quem você é. E quem você vai colocar nesse grupo que você criou. Exatamente. Porque também você não quer a desarmonia desse grupo, né? E é ruim para todo mundo, né? Fazer uma breve interrupção para te dar um presente aqui do nosso obrigada. podcast, que são Adorei, suplementos já aqui chego da ganhando Dr. presente. First, nosso patrocinador há mais de 3 anos, que acreditou no projeto desde o começo, a gente usa e representa. E a Ledinha sempre escolhe pessoalmente o que tem dentro da caixa para os nossos convidados. Obrigada. E aí, lembrando, tem um QR Code aqui na tela, e aí você já vai direto para o site oficial, senão você clica no link na descrição aqui
E também aproveita as promoções que estiverem rolando no site, mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda5, você escolhe o cupom. E aí, falando um pouco dessa pegada do wellness, que parece também ser um segmento que está crescendo muito, né? Eu não sei como é que você está notando, mas você falou também nos bastidores aqui da preocupação de fazer exercício para chegar bem aos 100 anos ou até passar. E a população está vivendo cada vez mais e com mais qualidade de vida, né? Então, tem pessoas trabalhando com 75 anos, super ativa aqui, por exemplo, aqui nessa mesa temos esse exemplo. Então, tem essa nova fase da humanidade, assim, como é que você vê esse movimento do estilo de vida, da medicina também alinhada com suplementação, alimentação? Olha, primeiro eu fico muito feliz de ter startado esse projeto, porque minha melhor amiga, ela é geriatra, a gente é amiga há 38 anos, então ela é minha prima de 3º grau, a gente cresceu junto, e ela gravou um vídeo que me chamou muita atenção uma vez, que ele falava assim, o que você deveria saber aos 20 anos, o que você deveria saber aos 30 anos, aos 40 anos. E é uma grande verdade, a gente acaba não aprendendo desde cedo a como cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Assim como a gente não teve aula de educação financeira quando era criança, também não teve de autoconhecimento. E não teve de como você cuidar de fato do seu corpo, de quantidade de água, do exercício certo. Então, acho que isso é algo que é de extrema importância. Porque ela bateu muito na tecla que as pessoas só procuram ela, geralmente, quando já estão com muitos problemas. Médico é essa vida, né? Então, ele seja... O geriatra, sobretudo, né? Sobretudo geriatra, porque ninguém quer ir no geriatra. E ninguém quer fazer um plano, né? E ninguém quer ir, não quer nem admitir, né? Então, ou seja, como se fosse alguma coisa... Como também ainda é um tabu falar sobre menopausa com mulheres. Então, juntou minha outra sócia, que é a Carla, que foi no Shark com a Plena Pausa, falando sobre a importância de uma menopausa, até de um tratamento mais preventivo, de saber que se você não comer direito, se você não se cuidar, você vai ter, sim, uma menopausa muito traumática. Então, ou seja, o que você pode evitar ou você pode minimizar quando você tem consciência disso. E o Projeto Sem Mais, ele veio com esse foco, e a gente tem batido muito na tecla de fazer o momento sem mais. Então, quando você tem esse tempo por exemplo, com a sua mãe, que você tem um tempo com a sua família, você está já inserido nesse momento sem mais. Eu falo com os meus pais todos os dias de manhã, então eu faço questão de falar com eles. E por quê? Porque isso faz uma conexão que você ativa o teu cérebro de uma forma diferente, você tem uma conexão diferente, você tem até uma vibração diferente. Não, e é bom para todo mundo, tanto para os filhos quanto para os pais. Exatamente. Então, ou seja, a gente tem que resgatar coisas simples. Eu gosto também muito de um documentário que é o Blue Zones. Sim. A gente tá para gravar os Blue Zones brasileiros, que eu tenho certeza que a gente tem muitos. Meu padrinho tem 96 anos, a minha avó faleceu com 94 anos, com uma memória impecável, lembrando o nome de rua, sobrenome das pessoas, a roupa que tava naquele dia, era absurdo o negócio. E por quê? Ela fazia palavra cruzada todos os dias, ela fazia uma conexão com a família o tempo todo, ela preparava a própria comida. Então, ou seja, são pequenos hábitos que fazem uma grande diferença na nossa vida. Então, é interessante dizer que tá na moda algo que, na verdade, deveria ser... tradicional, né? Então assim, eu sou de uma cidade que tem 50 mil habitantes, Porto Feliz. Aí quando me perguntam, né, quem nasce em Porto Feliz é o quê? Feliz. Então, Porto Felicense. Mas é uma cidade muito pequenininha, que foi conhecida recentemente por causa da Fazenda Boa Vista, que foi pra lá, entrou no mapa. Sim. Mas até então, e é 1h e pouco daqui, ninguém quase conhecia. E as pessoas fazem o quê numa cidade do interior? As pessoas vão a pé na casa dos outros. Elas vão a pé para a escola. Eu passei a vida inteira me deslocando a pé. Eu fiz muito curso a minha vida inteira. Então, essa agenda corrida eu sempre tive desde criança. Você falou nos bastidores, você vai ao escritório andando. Eu vou. Mais de 30 minutos de caminhada quando não tá chovendo. E daí até o povo entra em pânico comigo. Daí saiu onde que fica até no episódio do João, saiu onde fica o escritório. E daí, cara, você sempre fala onde você tá, não sei o que, pelo amor de Deus. Falei, gente, o dia que eu tiver que me preocupar tanto com isso, isso é horrível. A gente precisa inverter, a gente precisa ter uma provocação ainda maior com a segurança. Poxa, a vida no interior, que agora as pessoas estão, nossa, o novo luxo é interior, é a fazenda, meu pai é fazendeiro. Isso pra mim é o normal.
Então, ou seja, é isso que a gente precisa resgatar. Tempo de qualidade com a família, com os amigos. Aí eu achei muito legal que essa minha amiga médica e algumas médicas começaram a receitar tempo com as amigas, tomar um vinho com as amigas, né? Então, ou seja, isso faz uma diferença gritante em como você vai acabar envelhecendo e como você vai se conectar. Então, a gente vem provocando muito isso. Eu até venho falando que esse ano a gente precisa abraçar o RH. Gente, vamos lá. Olha como a vida do RH das empresas está difícil. Ele já tem que contratar, tem que engajar. Essa nova geração tá zero engajada, não quer nem trabalhar direito, já tá reclamando de tudo. Aí tem feriado pra caramba esse ano, tem Copa do Mundo estendida, tem eleição que a direita vai brigar com a esquerda dentro da empresa e a culpa vai ser do RH. E ainda tem... Tudo sobra pra RH. Né? Tudo sobra pra RH. Ainda tem NR1, que agora... Toda questão de depressão, ansiedade e burnout é culpa da empresa. Só que assim, aí a gente criou no Projeto Sem Mais a Lia, que é a nossa assistente virtual. E a gente faz algumas perguntas bem interessantes. Se você faz a sua própria comida, se você tem conexão com a sua família, se você faz exercícios, toma água, que é o de praxe. Só que daí você vai ver o quê? Que o colaborador maravilhoso não toma uma água, brigou com a família inteira, não faz um exercício. E o estresse dele, o burnout dele, é culpa da empresa. Veja bem, essa conta não tá fechando. Então, acho que a gente também tem que dar um suporte para as empresas identificarem, de uma forma preventiva, que as pessoas não estão felizes. Isso é importante, porque a vibração de uma pessoa pode atrapalhar o time inteiro. Com certeza. Não pode, é impossível de não atrapalhar, né? Eu gosto muito desse raciocínio. A energia de uma pessoa atrapalha. É a história da maçã podre. Uma maçã podre vai tornar todas as outras maçãs podres. É uma história que a gente ouve desde pequenininho, né? Que não pode botar maçã junto com as outras frutas, porque a maçã estraga as outras frutas e tal. E o desafio é como identifica, né, Leda? Porque assim, a gente precisa identificar. As pessoas também estragam as outras pessoas. E a gente precisa identificar. Então, quanto antes a gente consegue... pequenas iniciativas ali, né? Da pessoa que se cuida. Que cada vez mais a economia com a tecnologia está conseguindo individualizar mais as pessoas e premiar esses comportamentos de várias formas diferentes. Assim, o RH, talvez, eu quero até saber como é que você faz para conseguir premiar essas pessoas que estão fazendo a sua parte em todos os âmbitos, não só na parte profissional dentro da empresa, mas de uma forma mais ampla, porque até a geração Z, ela é uma geração que tem uma forma diferente de engajar nas coisas, né? Porque também o mundo está muito injusto para essa geração, tudo é caro, os juros é altíssimo, você não consegue tomar dinheiro, você não consegue comprar um imóvel, tudo, a qualidade de vida fica muito difícil assim para você ter uma autonomia começando hoje em dia. Concordo, mas tem dois pontos, né? Eu acho que também tem uma questão bem interessante de avaliar, que nunca se permitiu tanto as pessoas poderem trabalhar de qualquer lugar. Então, ou seja, hoje, graças à tecnologia, à internet, você pode continuar morando em Porto Feliz com 50 mil habitantes e operando milhões na bolsa e acessando empresas e até sendo um profissional de uma empresa nos Estados Unidos, enfim, que eu bato também muito na tecla. Eu não quero mudar desse país, eu sou apaixonada pelo Brasil. A gente é bonito por natureza, abençoado por Deus, é isso que a gente precisa reforçar. Tem que fazer um rebrand brasileiro, não tem lugar melhor. Ninguém é tão animado quanto a gente. A gente faz amizade hoje, amanhã já tá fazendo churrasco, já tá fazendo encontro. Então, ou seja, a gente tem que normalizar o assunto empreendedorismo. E eu acho que tem um ponto dessa geração que também poxa, hoje você pode ganhar em dólar e gastar em real. Essa é a lógica que eu quero adotar. Eu não quero mudar de país, eu não quero gastar em dólar, não. Eu quero ganhar em dólar e gastar em real. Olha que conversão maravilhosa. Então, ou seja, as oportunidades são muito maiores. Hoje, as pessoas até questionam muito até sobre a educação. Eu sou apaixonada por educação, fiz mestrado em educação e tecnologia e eu venho sempre olhando que pessoas aprendem de jeitos diferentes. Olha que interessante, no jornalismo mesmo. Quantas vezes você precisou entrevistar quantas pessoas, quanto você precisou estudar para você poder acessar. Hoje, esse bate-papo que a gente está tendo aqui vai ser acessado com quantas pessoas podem acessar. Para onde ele pode chegar. Inclusive, hoje com a IA pode ser traduzido em qualquer língua. Incrível. Então, ou seja, o acesso à informação, ele está literalmente na palma da mão. Muitas vezes as pessoas até falam, poxa, mas taxa de juros alta. Isso é normal no Brasil, né? A gente já acostumou até, não tô falando que tá certo, né? A gente deveria pressionar mais essa gestão. Mas a gente tem como aprender qualquer coisa. Se eu falo aqui alguma coisa que não é verdade, a pessoa pode checar lá. Então, mas o chat não vai deixar as pessoas aprendendo menos ou a concorrência vai ser maior? Gente, hoje,
Com a IA, você consegue aprender muito mais, porque as pessoas perguntam coisas que elas não têm coragem de perguntar pro professor, que elas não têm coragem de perguntar em público. Então, eu acho o contrário. Eu acho que está cada vez mais fácil de ganhar dinheiro se as pessoas focarem nisso, se elas fizerem as pazes com dinheiro, que o problema do Brasil não é ganhar dinheiro. O brasileiro tem garra, tem persistência, ele tem coragem, ele faz acontecer. O problema... Mas ele tem uma crença de que dinheiro é sujo. Exatamente. Que é feio ganhar dinheiro, que é feio ser O rico. problema é o trauma. Ele tem essa coisa a ser resolvida. Que é, né, esse ponto que a gente precisa normalizar. Quando a gente mostra que tá tudo bem ganhar dinheiro, que o dinheiro ele é só consequência do seu potencial bem aplicado, que uma pessoa que ganha dinheiro, ela não fez alguma coisa errada necessariamente, ela é uma pessoa que ela focou... A gente tem muitos exemplos de pessoas que fazem errado e ganham dinheiro. Esse é o problema. Então isso também, associado à cultura e à crença de que dinheiro é sujo, é feio, complica muito a situação. E a falta de educação financeira também trabalha, não é, muito a favor desse inferno. Eu chamo de inferno porque é um inferno isso, né? Você tem que odiar o empresário, mas é ele que dá emprego, né? Aí você tem que trabalhar com uma má vontade, vestir a camisa já não é tão bonito. É verdade. Né? Essas crenças atrapalham muito o desenvolvimento. Acho que o mundo cada vez mais está ficando dividido entre as pessoas que trabalham com cabeça de dono, sempre... O Geraldo Rufino fala, empreender no CNPJ do outro. Cara, eu adoro, eu sou muito amiga do Geraldo. É muito boa, é muito né? boa. É muito boa. Aí, porque daí a gente tem que enaltecer. Essa galera que veste a camisa e trabalha como dono, como sócio, mas participando, construindo. Tudo isso E tem muita gente que trabalha de má vontade, mas né? Isso tudo está fazendo uma geração não ter vontade de trabalhar. Esse é o ponto. Está trabalhando muito. Os dois extremos. Tem as pessoas com a produtividade maior da história e, ao mesmo tempo, as pessoas que trabalham contra. Tipo, a sensação que eu tenho é que está abrindo a boca do jacaré e está ficando cada vez mais separada essas duas perspectivas de vida. Assim. Não, e você acaba tendo pessoas se destacando hoje porque elas compraram uma causa. Então, sabe aquela velha história do parabéns pelo mínimo? Tipo assim, cara, você tá trabalhando numa empresa, o que eu espero é que você tenha comprado o porquê do que você tá fazendo aqui, porque senão não faz sentido. Se acordar todos os dias, se dedicar horas do seu dia para um negócio que você não gosta de fazer. Então, ou seja, as pessoas precisam normalizar. Entendi isso. Porque você fala, cara, como assim? Então, acho que... Deve ser muito infeliz, né? Então, mas aí... gente muito infeliz isso. Mas a gente tem que enaltecer o intraempreendedor. Então, aonde começa a mudança? Começa também do empresário. Eu acho que a gente passou por um momento onde as pessoas falavam sobre o funcionário e hoje a gente fala sobre o colaborador. A pessoa colabora com o resultado, com o sucesso da empresa. Uma das coisas que a gente acabou adotando dentro do Projeto 100 Mais também foi... eu licenciei a marca Shark School depois que eu entrei no programa Shark. E daí só tinha na Austrália. Então a gente é o primeiro lugar no mundo que tem essa metodologia, porque até na Austrália ele tem um método diferente, ele é voltado para crianças. Ele ensina as pessoas sobre serem um business leader, um líder de negócios. Você não é do marketing, você não é do financeiro, você é do time. Você precisa entender que você faz parte do grupo. Foi muito legal que eu fiz um espetáculo junto com o maestro João Carlos Martins. E adoro. Que a gente vai fazer agora uma turnê. Ele é incrível, assim. Incrível. Ele é uma aula. Eu acabei conhecendo ele no almoço. Ele, junto com o filho dele, com o Carlos, acabaram me dando essa ideia de fazer um espetáculo chamado Maestro e a CEO. Eu falei, cara, com quantos CEOs e CEOs maravilhosas que existem no mundo, você tá me escolhendo, que eu fiquei lisonjeada. E foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz. A gente vai fazer uma turnê. A gente fez um espetáculo no Teatro da Baleia, né, no B32, e a gente vai fazer outros. E por que com o maestro? Porque a função, né, o trabalho do maestro é igual de um CEO, que é criar harmonia no time. Então você não é do piano, você não é do violino, você é da orquestra. Você não é do marketing, você não é das finanças, você é do time. E isso, para mim, foi libertador. Por quê? Porque era justamente essa leitura que eu gostaria que as pessoas tivessem. Tanto que nessa metodologia Shark School, hoje a gente ensina primeiro os líderes, porque você precisa mudar a cabeça dos líderes. Não adianta você mudar do colaborador, você não mudou do líder. Aí ele vai lá de novo, achando que todo mundo tem que trabalhar até tarde, que todo mundo tem que não ter que vida. Está com a mentalidade do funcionário, não está com a mentalidade do colaborador. A Seraflame é uma marca brasileira com mais de 60 anos de tradição, fundada por um casal de imigrantes alemães que começaram produzindo canecos de chopp.
A Ceraflame é referência mundial em cerâmica refratária, que é uma cerâmica especial resistente a choques térmicos, ideal para você cozinhar de forma prática e saudável. Com produtos exclusivos que unem qualidade, design e tecnologia, a Ceraflame está presente na casa de milhões de brasileiros, levando mais saúde, mais sabor e beleza para o dia a dia. A Ceraflame é uma marca que valoriza cada momento, transformando a sua cozinha num espaço de prazer e de muito cuidado. Vale a pena conferir com certeza os produtos Ceraflame. No link da descrição você já vai direto para o site oficial e se você usar o cupom OSNAGLE, 15% de desconto. Bom, né? E hoje eu bato muito nessa tecla. Eu não quero trocar 10 colaboradores por uma IA. Eu quero 10 colaboradores que aprendam IA. Porque eu vou ter 100 pessoas. Sim. A produtividade, o crescimento, a diferença vai ser se seu time inteiro tá junto com você. Ontem foi muito legal que eu participei de um evento só com mulheres, 2.500 mulheres, Dia da Mulher, subi no palco para mulheres para falar no evento do Elas, que é junto com a Giovanna Antonelli. E olha que legal que a gente bateu muito na tecla da como você consegue se destacar se todo mundo estiver na mesma vibe, na mesma frequência que você. E com bastante frequência nos eventos eu pergunto, quem aqui trouxe pessoas do time? Geralmente poucas pessoas. Geralmente o líder vai, mas ele não leva o colaborador. Como que ele quer que as pessoas pensem como ele, ou aprendam, ou ajudem, se você não está educando o seu time? Por isso, o Shark School, a gente tem duas coisas bem importantes. Uma é treinar os líderes, e a outra é o colaborador ter meia hora a 1 hora de estudo por dia. Isso também é projeto longevidade. O fato de você se manter ativo, estudando, aprendendo todos os dias, isso já é provado que você vive mais anos e que você vive melhor. Você acha que uma pessoa que trabalha com você, que sai 18 horas, cansada, pega o trânsito de São Paulo, chega em casa, toma um banho, ela vai ter capacidade de estudar e absorver conteúdo de verdade? Não. Agora, se você coloca e normaliza dentro do horário comercial ela aprender, todo mundo ganha. Você ganha porque ela vai estar constantemente em evolução. Ela ganha porque ela vai estar mais animada. Todo mundo ganha com isso. Então não é tipo horas estudando. Meia hora, 1 hora por dia. Assim como meia hora, 1 hora por dia de exercício, de conexão com a família, de você... Tudo isso você passa exemplo. Agora, não tem como empresa ter sucesso se não tiver exemplo. Então, no momento que você tem uma conexão saudável com a sua família, qual a mensagem você está passando para sua filha? Você está passando a mesma mensagem. Do respeito, da conexão, do tempo de qualidade. Eu acho que isso que a gente só precisa resgatar, porque a gente já fazia. A gente só se perdeu no momento que a rede social, que a internet bombou, que todo mundo passou a ficar mais tempo na tela do que olhando no olho. Então, por isso que até o brilho no olhar é algo que as pessoas já não observam, porque elas não estão olhando no olho. Tão simples quanto isso. Eu me empolgo com esse porque assunto. tem muita coisa que é nova, mas é né? muito bom isso. Por exemplo, primeiro chegou a internet, depois o smartphone, agora a inteligência artificial. Então, quando a gente está começando a incorporar e criar um protocolo de etiqueta e abraçar de uma forma sustentável e produtiva aquela nova tecnologia, vem uma nova, disruptiva pra caramba, acelerando exponencialmente a revolução. Então, a humanidade hoje está numa fase muito doida, assim, de mudança cada vez mais constante, né? E daí eu vi também algumas matérias falando do aumento significativo dos jovens em conhecer, por exemplo, um disco, de querer, tipo, ir em lugares que não eram tipo de música eletrônica, de resgatando até uma música de qualidade. Aí eu sou suspeito porque eu toco piano desde os 7 anos de idade. E eu acho que a música, ela diz muito também sobre como você ensina uma mensagem. Porque não tem como você colocar uma música agressiva com palavrão e você esperar que o seu filho seja super educado e que ele não seja também, não tenha uma postura mais agressiva. A música clássica, não. Ela ensina disciplina, ela ensina também uma outra frequência. Eu até começo minhas aulas com David Garrett, tocando Viva La Vida do Coldplay no violino, né? Então, cara, eu fui no show dele recente, no meu aniversário, inclusive, e eu começo todas as minhas aulas com ele tocando. Por quê? Porque você vibra numa outra frequência. Então, ou seja, eles estão resgatando isso, o que é ótimo. De dizer, cara, tipo, realmente, eles já estão cansados dos efeitos nocivos e negativos que o tempo de tela tem causado. E de acelerar, porque todo mundo com a rede social, ela vê, por exemplo, um corte do nosso papo. Você está vendo um trailer. Você não está vendo o filme inteiro. Sim. E daí é perigosíssimo, porque eu vou me comparar com a sua história, com a história da Leda, tipo, sem saber a história toda.
E achando que da noite pro dia deu certo, que da noite pro dia ganhou dinheiro, que da noite pro dia teve sucesso. Então não é bem assim. Aí vira um volume, a pessoa assiste, sei lá, dezenas de cortes diferentes na velocidade 2 ainda. Ou então o YouTube incorporou o Gemini dentro do YouTube. Você consegue clicar no vídeo e falar, gere um resumo. Cria um passo a passo. Ou seja, nem assiste mais. Nossa, então daqui a pouco a pessoa não vai nem assistir o short, não vai? Você tem o vídeo completo, o corte e os shorts, que são aqueles de até 3 minutos, sei lá. Agora tem essa nova funcionalidade dentro do YouTube. Eu descobri isso anteontem. O que, se usado de uma forma boa, Sim. É maravilhoso. Porque, por exemplo, às vezes você assiste uma entrevista e você não pega todos os insights. Sim. Você lê depois, você tem um reforço de aprendizado, que é muito legal. Porque às vezes você faz uma matéria maravilhosa, você entrevistou uma pessoa e a pessoa ela acaba dispersando e ela perde alguns insights importantes, né? Ou não pensa naqueles insights. Aí você falou da música, a importância do tempo, né? A matemática no tempo, né? As notas musicais, toda a parte da partitura ali. Que a escrita também é um tipo de partitura, né? Quando você coloca as palavras organizadas, é como se você estivesse compondo ali uma sinfonia e você ter o domínio do tempo, do espaço, das sequências, é uma coisa fundamental, assim, para a gente não acelerar demais e acabar se perdendo e, ao mesmo tempo, estar presente, né? Essa coisa de você tocar piano desde cedo deve ter conectado muito bem com o maestro. Nossa, foi maravilhoso, porque ele me desafiou algumas coisas, né? Reger a orquestra. Então, nesse espetáculo, ele me desafia a fazer isso ali. E eu acabei ensinando as minhas 2 sobrinhas, elas tocam piano hoje. Uma tá com 3 anos, então ainda tá só apertando as teclas, mas tá muito fofa. Mas a minha sobrinha hoje tem 17 anos e ela toca piano desde os 5. E foi muito interessante porque na época meu Instagram não tinha tantos seguidores e eu permitia que ela abrisse live, ela adorava abrir live, falar com a galera e etc. E daí ela contou essa história quando ela tinha uns 8 anos, que quando ela tinha 5, a tia Carol me não forçou, né? Mas assim, me incentivou a aprender piano. E daí eu sentei do lado dela e falei assim, Sofia, vamos aprender piano, etc. E fui ensinar ela a tocar do, ré, mi, fá com as mãos certinhas, não tipo com um dedo só, né? Com as mãos certinhas. E daí ela assim, não, tia Carol, muito difícil. E saiu do piano. Aí eu falei, volta aqui, você nunca mais vai desistir de alguma coisa na sua vida. Você precisa persistir. 2 palavras que marcaram ela, tinha 5 anos. Ela fez uma live com 8 anos falando, olha, gente, a tia Carol falou que eu não podia desistir, que eu tinha que persistir, falou exatamente assim. E olha como eu tô tocando bem. E tocou. Eu falei, não acredito nisso. Isso foi incrível, porque a força do exemplo. Então, algo que você aprende, e eu fui incentivada a tocar piano, ninguém na minha família tocava. Eu fui visitar um primo que morava na fazenda e que ele tocava piano porque, sei lá, um dia ele viu alguém tocando e convenceu o pai dele, fazendeiro, que não tinha nenhuma conexão com isso. E ele falou que ele queria aprender a tocar piano. E eu, com 7 anos, vi ele tocando piano e falei pra minha mãe, eu quero tocar piano. Ela, mas quem toca piano? Eu falei assim, nosso primo toca piano. E lá eu nem vi que ele toca piano. E daí eu acabei procurando uma escola e acabei me identificando. Mas assim, são pequenas coisas. Pode ser um violino, pode ser um sax. Eu acho que quando você se desafia a fazer algo novo, você cria muitas coisas. Você cria metas mais claras, você lembra que você é capaz de aprender qualquer coisa, você cria disciplina, você cria conexões. E daí nisso a minha mãe, que não tinha aprendido quando eu era criança, quando a minha sobrinha começou a aprender, ela fez aula também. E daí a minha avó começou a fazer aula também. Minha avó é maravilhosa. Minha avó, vai pra tudo que é canto e fala, e liga pra mim de FaceTime. Não para quieta. E culpa da minha avó e da minha mãe vai fazer moda. Porque as duas, a minha avó tem confecção de adulto, que não consegue se aposentar. Ela sempre fala que ela parou, nunca para. E a minha mãe infantil. Então eu acabei me conectando muito com elas. E tenho grandes exemplos em casa, de mulheres empreendedoras, de mulheres guerreiras. Então a força do exemplo pode ser na música, pode ser no esporte. Se tiver tudo, melhor ainda. Se tiver o fato de ter bons hábitos e ainda ter uma conexão com a música. E meu pai sempre gostou muito. Meu pai é fazendeiro, como falei, quando eles casaram muito novos, né?
Então eles não tinham muita grana, meu pai tinha sítio, minha mãe começou fazendo roupa pra minha irmã. E o meu pai sempre teve muito bom gosto musical. E assim, até é engraçado, porque eu tenho muitos amigos no sertanejo, e meu pai é um fazendeiro que não escuta sertanejo. Aí eu falo, cara, ele escuta Bee Gees, ele escuta jazz, ele escuta música clássica, então é muito legal. Então sempre teve vitrola em casa, então é muito legal de ter essa conexão e de você ter uma provocação diferente. E esse conjunto de diferenças e exemplos, é desse conjunto que você nasce. Pois é. E é desse conjunto que você escolhe ser essa pessoa multifacetada, digamos assim. Eu acho que sim. Hoje eu fico também muito feliz de dizer que dentro da Dinastia a gente tem algumas caixinhas, como o mercado pet, por exemplo, que é um mercado gigantesco, como tech, que é tecnologia, educação, moda. E daí eu voltei para o mundo da moda recentemente, acabei investindo, mas na gestão da moda e na Dinastia Agro, que eu queria muito fazer parte do mercado de agro, porque é o nosso DNA do Brasil. A gente precisa sempre, eu acho que, lembrar disso. A gente tem uma facilidade no mercado de agro por questão climática, tamanho do país, por uma diferença cultural. E daí a gente trouxe para dentro. E o meu pai é meu sócio hoje. E é muito legal, porque eu preciso trazer meu pai aqui para esse papo, porque ele é muito melhor do que eu. E meu pai e minha mãe são incríveis, assim, eles falam muito bem, eles têm insights, eles participam ativamente dos meus negócios. Eles assistem o Shark também, quando vai ao ar, né? Quando vai ao ar, que a gente assiste, né? A gente não tem acesso antes, dando os pitacos deles, olha, você deveria fazer tal coisa, você deveria fazer outra e tudo mais. Então acho que acaba sendo muito disso, né? De trabalhar todas as oportunidades que a gente tem. E o que acabou tendo todas essas áreas, eu acho que é pela minha vontade de fazer com que outras pessoas deem certo. Então quando você fala quem merece dar certo? Todo mundo que se dedica. Porque eu acho que assim, no final do dia, alguém que tem coragem de montar um CNPJ, de dar cara a tapa, de fazer as coisas e de se preocupar com o cliente, de escutar o mercado, precisa de um apoio. Então é isso que a gente vem tratando cada vez mais dentro da Dinastia. E daí eu fico muito feliz de dizer que assim, eu sou uma sortuda mesmo. Eu nasci de uma família que sempre incentivou isso. Eu queria fazer todos os cursos eles apoiavam. Eu fiz teatro, eu fiz música, eu fiz um monte de coisa. Então, justamente porque meus pais incentivavam essa questão da educação e de você aprender coisas diferentes antes de você tomar uma decisão de que caminho você vai percorrer. É que essa coisa do generalismo, né? De você aprender um pouquinho de várias áreas diferentes, aí você vai se formando, aí depois consegue ligar os pontos. Tem as pessoas mais específicas e as pessoas mais polímatas ou generalistas e tal, que se embrenham. Eu me identifico muito nessa pegada, assim. Mas o CEO, ele precisa ser um pouco, né? O CEO, geralmente, ele precisa entender um pouco de tudo. De cada instrumento ali, né? Que daí entra também um ponto importante, que senão você fica refém. Então, quando você não entende daquele assunto, você é refém da opinião do outro. Então, se você vai fazer uma marca e você não entende nada de marketing, ou pelo menos nem procura saber, você vai ser refém do que a agência falar para você, do que foi feito. Se você não entende nada de programação, você vai ser refém do programador. Então, o ideal é que cada pessoa ela possa ter um mínimo de conhecimento sobre aquele assunto para ela não ser refém. Obviamente, eu adoro escutar os especialistas. Se eu vou numa dermato, eu não vou dar pitaco no que ela tá fazendo. Então, ou seja, eu não fiz medicina. Eu vi no Google, vi no Instagram aqui, que esse negócio aqui. E hoje é o que mais tem, né? A pessoa assiste 2 vídeos no YouTube e ela já tá dando aula sobre o assunto. Eu não sei como que vocês lidam com isso, mas eu não consigo lidar muito bem. Então, no final do dia, eu não sou especialista em 100 negócios diferentes. Agora, a minha especialidade é uma coisa que eu bato muito na tecla, é gestão. Eu olho para números e eu olho para o cliente. Então, contra números não há argumentos. Essa é a minha especialidade. Então, se é o mercado pet ou se é... Eu sou presidente também de um museu. Então, não fazia nada da meia-noite às 6. Presidente do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que eu sou muito grata de fazer parte também dessa questão da arte, né? Então, ter isso no meu dia a dia. Provocada pela Cris Delagnese, que é a fundadora do museu. O museu existe há mais de 20 anos. E fazer a gestão do museu é igual fazer a gestão de uma empresa. É igual fazer seja ela do pet, do agro, da moda. É sempre olhar para custo, melhorar a gestão do custo, entender como que você fatura mais, como que você conecta mais, como você cria comunidade. No final do dia, o método é o mesmo. Água não é tudo igual, e se você bebe água com metais pesados, com cloro ou microplástico, o seu corpo paga a conta e você nem percebe.
Por isso, nós escolhemos a Aqualife aqui em casa. É uma água alcalina, ionizada, livre de microplásticos e ainda assim enriquecida com magnésio. O impacto é imediato, hidrata até 6 vezes mais e ajuda a reduzir inflamações silenciosas que atrapalham a saúde e a energia. É a água que oferecemos para nossa família todos os dias, porque faz diferença real na rotina. E para quem quer aproveitar a melhor qualidade da água em casa, a Aqualive está com 5% de desconto usando o cupom OSNAGLIN no site oficial. Então vamos lá? Escolhe o modelo ideal para sua casa e comece a sentir a diferença também. A Adapta é o maior ecossistema de inteligência artificial generativa do Brasil, reunindo numa única plataforma ferramentas poderosas, cursos práticos e conteúdos atualizados para profissionais e empresas que buscam se destacar no mundo digital. E a sua principal solução, a Adapta One, oferece acesso a mais de 15 modelos de inteligência artificial, incluindo GPT, Cloud, Opus, Gemini Pro, Llama. E além disso, disponibiliza cursos e certificações em áreas como marketing, gestão e criação de conteúdo, além de uma newsletter semanal com insights valiosos. Para empresas, o Adapta One Business proporciona soluções sob demanda com inteligências artificiais otimizadas para uso profissional, apoiando análises, criação de conteúdo e comunicação com segurança e alta performance. Então, você quer saber mais? Clica no link aqui na descrição. E vale conferir com certeza, a gente se vê lá na Adapta. E você tem essa gama de empresas, porque sem empresa você deve ter, né, uma gama enorme, uma variedade enorme de empresas, de produtos, de tudo que serviços. você possa imaginar, produtos ou serviços. Até foi interessante que hoje de manhã eu estava numa reunião e era sobre logística de produtos. Eu falei, nossa, é real, não tem esse braço de logística. Agora vamos ter esse braço de logística e de importação e exportação dentro da Dinastia também. E você contrata essas pessoas para a Dinastia? E geralmente tem duas frentes. As pessoas entrarem para o nosso time, a gente está sempre contratando. E até recente a gente fez também um aulão muito legal com o pessoal da SPM. E a gente está aberto aqui, todas as universidades que quiserem visitar a Dinastia. A gente adora receber os estudantes também, porque os estudantes acabam trazendo insights, né, ideias que eles estão vivendo ainda na faculdade. Eles podem utilizar os professores para darem, né, esse apoio também, de trazerem um outro olhar. E a gente também, que você vai vendo a rede e já vai vendo quem você pode eventualmente puxar para dentro, né? Exato. E assim, a gente acaba trazendo, e eu adoro formar pessoas, porque quando as pessoas elas têm conhecimento, mas elas gostam de estudar, essas são as melhores pessoas para você se conectar. Então a gente abriu, né, o pessoal da SPM foi lá, a gente abriu mais vagas de estágio, etc., contratando pessoas. Mas a gente também acaba identificando líderes para cada projeto. Eu adoro ter sócios, né? Tanto que eu tenho tantos. E daí, quando eu fundei, por exemplo, a Dinastia Agro, quem tá à frente não sou eu nem meu pai, é o Juliano, que ele é o líder do projeto e fica meu sócio. Então, acaba acontecendo o pitch reverso. Ele ficou meu sócio lá no Shark com o Ceasa Digital. E daí eu chamei ele para a gente abrir a frente da Dinastia Agro e daí ter outras frentes do agro. Mesma coisa com a real estate, né, com o mercado imobiliário. Então a Marília eu acabei investindo na Termoconcreto, que é isopor, cimento e ferro, são pré-moldados, é mais econômico, é térmico e termoacústico. A gente ainda tem que avançar muito na linha de construção no Brasil hoje. Muito. E daí, por causa da Termoconcreto, a gente abriu o braço do mercado imobiliário, que é a Marília, que é minha sócia, que é a líder do projeto. Então, ou seja, eu vejo uma oportunidade de uma empresa e se aquela pessoa tem capacidade para liderar um tema, ela se torna líder do tema. Aconteceu também com o Pet, que o Guilherme foi no Shark com a matilha equilibrada, eu já tinha 6 marcas Pets, e daí a gente montou a Dinastia Pet, onde o Guilherme é o CEO, onde ele está na liderança. Então eu gosto também de encontrar pessoas que eu possa transformar em sócios em projetos que eles possam liderar. Então isso facilita muito a vida, porque no final do dia você não pode ser o líder de todos os projetos. Sim. E você aprendeu isso sozinha? Então eu acho que sozinha é muito forte, né? Porque a gente aprende com pessoas, a gente vai se inspirando em métodos que combinam com a gente, que não combinam com a gente. Mas tem 2 livros que eu adoro, que é do Simon Sinek. O primeiro deles é Comece pelo Porquê. Por que você faz o que você faz? Eu adoro essa ideia de você entender o porquê que você faz essa loucura toda, por que você acorda e tem essa vontade de fazer isso. Porque daí as pessoas vão comprar o mesmo porquê que você. E o segundo é Jogo Infinito. Quando você entende que empresas que pensam no lucro a qualquer custo,
elas não param de pé. É. Então eu fui entendendo que eu precisava montar um negócio que existisse além da minha existência. E foi curioso que eu conheci o livro na mesma época que eu encontrei o nome Dinastia, né? Que eu entendi que o nome Dinastia era o que fazia sentido para tudo que eu estava movimentando, criando e articulando aqui. Então, acabei identificando com isso. E fui aprendendo métodos diferentes e questionando. Falei, por que tem que ser assim? Como eu brinquei aqui, eu adoro o porquê. Por quê? Por que que tem que ser desse jeito? Por que que as pessoas não desapegam? Por que que as pessoas acham que elas que tem que ser a cara do negócio? Meu negócio não chama Carol Pfeiffer, ponto. E não chama porque eu quero que ele exista além da minha existência. Então, acho que esse questionamento foi evoluindo. E vou aprendendo. Eu brinco que eu assisto até palestra, às vezes, ruim, pra aprender o que eu também não quero fazer. Você aprende com tudo. Você aprende com quem é bom, você aprende com quem é ruim, você aprende com quem você gosta, você aprende com quem você não gosta. Acho que você aprende em todo lugar que você vai. Você começou a fazer palestra quando? Com 17 anos, você acredita? Oh. Fazem 20 anos que eu palestro, vai fazer 21 anos que eu palestro. Porque, como eu entrei no mercado financeiro que ninguém entendia, eu entendi que a palestra era um jeito de eu ensinar para as pessoas a importância de investir. Então, o que a gente fala hoje com bastante frequência na internet do marketing de conteúdo, eu já fazia lá atrás, antes do digital ser o que é hoje. Então, o que eu fazia? Eu dava uma palestra, ensinava como abrir conta numa corretora, o que são ações, o que são dividendos, etc. E daí eu distribuía cadastro. Se a pessoa entendesse que era importante investir, ia investir com quem? Comigo. Então, ou seja, a palestra ela nasceu justamente como um funil para eu poder ensinar as pessoas e elas se tornarem minhas clientes. E depois que veio o digital, eu consegui fazer isso em escala. Hoje a gente tem um movimento que é, por exemplo, o Impulso CNPJ, que todo mundo fica querendo saber o que eu tô fazendo no Shark School, o que eu tô fazendo na Dinastia. E daí hoje, para vocês terem uma ideia, exatamente hoje, eu tenho uma aula para 20 mil pessoas que vão justamente entender o que eu tô fazendo com as minhas investidas. O raio-x que eu faço, o diagnóstico que eu faço, onde que eu encontro os gargalos. E daí eu comecei a palestrar. E eu entendi uma coisa muito legal da palestra. Que como Carol, todo mundo queria me contratar. Como Atom, né, a empresa que eu fundei que tem capital aberto, todo mundo queria que eu pagasse. Então, ou seja, você se posicionando, automaticamente você divulga o seu trabalho. Então, quando eu subi no palco, eu acabei divulgando todas as empresas que eu investi. Sim, lógico. Tava o logo delas. Falei da OCA, que é o vinho que eu investi na última temporada, que é com água com gás, limão siciliano. Falei da Vita Fresh, falei da Nutron. Fui falando de todas as marcas que estavam dentro desse ecossistema. Então, a palestra é um jeito também de você mostrar uma verdade, porque é diferente de um vídeo gravado. O vídeo gravado, você tem ali o poder da edição. Agora, ao vivo não. Ela olha e se identifica ou não com você. Então, é um jeito também de você ver a reação das pessoas. Se estão entendendo ou não. Que às vezes a gente grava uma aula maravilhosa. Mas a gente não sabe se as pessoas estão entendendo. Agora, ali no ao vivo, acaba tendo uma outra leitura. Que é a diferença da novela pro teatro, né? É verdade. E aí, como é que entra assim? Eu tenho várias dúvidas aqui, né? Tô te ouvindo aqui, minha cabeça também tá indo longe. Como é que é o teu time principal ali dentro da você como a cabeça ali, como a regente, mas eu imagino que você tenha um braço direito e esquerdo que tá em todos os projetos com você também, como se fosse uma extensão de você, para você se manter presente enquanto você está aqui gravando com a gente. Eu imagino que todas as suas decisões que foram tomadas estrategicamente ali no sistema nervoso central ali da operação estejam funcionando. E tem pessoas que devem ser seus braços direitos em todos os segmentos, tocando isso também. E depois, só para não esquecer, falar uma coisa do branding, do intangível, da parte que não é tão fácil de metrificar no valuation dessas empresas investidas. E você, com o Smart Money, tem um poder de alavancar nessa parte também, né? Então, imagino que o dinheiro, quando ele é smart, você consegue, com menos capital, conseguir um poder muito maior do que se você fosse só uma investidora que não tivesse esse poder de palco, as redes sociais, o Shark Tank, tudo misturado, o lugar físico. Perfeito. A negociação fica muito melhor quando você tem uma entrega depois, né? Então, ou seja, quando as pessoas entendem que ao entrar na Dinastia, elas vão reduzir muito o custo, mas também elas vão acelerar muito as conexões que elas podem fazer.
elas já vão ter acesso a outras pessoas que estão vendendo para os mesmos clientes que ela. Porque esse é o poder do ecossistema, é você reduzir o CAC, o custo de aquisição de cliente. Então, ou seja, se uma pessoa compra vinho, ela também compra o chá, ela também compra o suplemento, ela também compra a panela, ela também compra a mesa. Todo mundo tá vendendo para as mesmas pessoas. E todo mundo adora gastar dinheiro com a internet, com o Google, com o Facebook, e esquece de fazer uma coisa simples, que é falar com o seu amigo do lado, que vende para o mesmo cliente que você. Então, esse acabou sendo um argumento muito bom pra gente. Como eu falei, com mais empresas vai ficando mais fácil e as pessoas, elas dão mais valor pro que você vai entregar depois. Então, elas começam a entender que só o dinheiro não é suficiente, que o dinheiro não vai resolver. Pelo contrário, que é melhor ela ter um contato que ela pode vender mais e que ela pode reduzir o custo dela, melhorando a margem, o lucro dela, do que receber um cheque de 500 mil ou de 1 milhão que ela vai acabar gastando com marketing, com a comunicação e etc. Então, acho que isso é algo que a gente vem fortalecendo muito no ecossistema da Dinastia. E daí, quando você fala de pessoas, eu fico muito grata de dizer que eu sempre consegui atrair boas pessoas. Obviamente, a gente não acerta todas as vezes. E eu tô aprendendo a ser mais rápida ainda nessa leitura. Então, já aconteceu de a pessoa entrar, putz, cara, passou 3 semanas, ela me irritava tanto que eu falei assim, não, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo comigo mesma? Isso não faz sentido. Como é que você sai de uma coisa dessa? Então, é que assim, de novo, daí a questão do signo é muito sincera. Você percebe na minha cara que eu não tô gostando. Então, eu já chego e converso, falo, olha, então, você é uma pessoa sensacional, mas a gente não vai dar certo junto. E como eu preciso conviver com você, então é melhor a gente parar por aqui. E eu tô sendo sincero nesse nível. Fala, cara, se tem um outro jeito da gente trabalhar junto, você pode falar com outra pessoa do nosso time, daí vai funcionar. Mas eu comecei a ser mais sincera comigo mesma também. Porque eu acho que a gente tem uma tendência, e o brasileiro gosta muito de ajudar pessoas. Vai falar que não? Sim, brasileiro às vezes, putz, aquela pessoa nem merece tanto assim, mas você tá lá ajudando ela. Então a gente tenta resgatar muito. E daí isso é ruim, por quê? Porque toda vez que você troca uma energia, você acaba diminuindo a sua e você não vai conseguir ser eficiente no que você tem que fazer. Outras pessoas estão esperando essa energia boa sua. Então, por exemplo, se você vai entrar numa peça e que alguém te irrita antes, você não vai entrar com a mesma energia. Você não vai entrar do mesmo jeito. Se você vai pegar e entrar numa entrevista ou qualquer coisa que você precisa fazer e alguém acaba sugando uma parte da sua energia, você não vai entregar seu melhor. É impossível, é humanamente impossível. Então, a gente precisa conseguir fazer esse filtro, que não é fácil. Eu vou confessar que eu ainda estou nessa fase de aprendizado, de conseguir mapear melhor quem fica onde, quando e por quê. E daí você conseguir ser mais assertivo. Então, poxa, dentro do Shark School hoje eu tenho tanto o Eleazar quanto o Vitor que me ajudam muito a entender o método, a entender se aquela aula faz sentido, se aquele professor faz sentido pra gente, se aquele projeto faz sentido pra gente. A gente declinou de um projeto grande, por quê? Porque estava muito travado, porque as coisas não andavam, porque cada hora mudava a negociação. Cara, vocês estão gastando energia, vocês estão irritando uma galera que trabalha comigo. Eu não posso que também o meu time esteja estressado. Eu preciso que eles estejam bem. Como que eu posso evitar isso? Também identificando o projeto que vale a pena ou não. Porque senão é um gasto de energia. Então, cada caixinha tem algo importante. Então, hoje, até na nossa gravação aqui, a Carolzinha tá ali nos bastidores, ela cuida da nossa agenda. Então, ou seja, toda vez que eu tô aqui, a minha agenda hoje, ela é pública, com todo mundo que trabalha comigo. Pra quê? Para que eu não seja interrompida, para que as pessoas elas não queiram, tipo, de alguma forma atravessar ou me mandar mensagem no momento que eu não posso responder. Então, às vezes, ela tem um assunto importante para falar comigo. Se o meu time já sabe que naquele horário eu vou estar aqui com vocês, eu não vou estar no meu celular. Então, ou seja, não adianta me mandar mensagem. Olha que básico. Então, ou seja, a gente acabou… Mas a função dela é essa? Dizer de organizar. Pessoas… Não, de organizar a agenda. Uma coisa assim, tipo, compartilhado com todo mundo. E é o Google Agenda. Tipo, gente, é barato, tipo, é de graça, tá compartilhado e funciona. E o papel é justamente de entender a logística também. Porque essa logística ela é importante. Que dia que eu vou me deslocar, que dia que eu não vou me deslocar, que dia que eu vou ter reuniões mais pesadas, que dia que eu vou ter reuniões mais leves. Porque vai falar que toda reunião é boa? Mentira. Vai falar que toda reunião, tipo, você consegue tirar o máximo de proveito dela? Não é. Então, ou seja, tem o horário do vinho, tem o horário que é, que é um relacionamento, que você tá começando. Brasileiro, a gente não vende nada na primeira reunião. A gente tem que entender isso, tem que fazer as pazes com isso. É diferente do americano. O americano faz uma reunião com você, até meia-noite já tem uma proposta no seu e-mail e acabou.
Fechou, não fechou. Ele não pergunta se você tá bem, se não tá, se você, tipo, se hoje choveu, se não quer saber. Ele vai de uma forma são culturas diferentes. O brasileiro não, ele faz uma reunião pra te conhecer, pra depois fazer outra reunião, pra depois fazer outra reunião, pra depois fazer outra reunião, pra daí fazer uma proposta. Ainda mais o mineiro. Nossa, mas de origem mineira aqui também. Aí é desconfiado. Então, né? Tomar um cafezinho coado, vamos comer um pão de queijo, depois a gente conversa. Sabe que a gente tem um lema dentro da dinastia que é: comendo bem e bebendo bem, toda reunião fica melhor. Então a gente já serve, eu sou do interior também, é mesa posta, é bolo na mesa. Você tem um chefe trabalhando lá. Tem um chefe. Porque a gente acredita muito na questão da gastronomia mesmo. Quero muito que vocês nos visitem. Tem uma adega, tem um bar na entrada, são 4 salas de reunião com comida. São 3 andares o escritório, então a gente tem uma sala de treinamento também, porque tudo pra gente é educação, cabe em 200 lugares. Tem a minha agência de posicionamento e comunicação, Bianca é minha sócia. Então, ou seja, eu preciso de uma pessoa olhando pro posicionamento da dinastia, das minhas investidas. Então, até no dia do João, saiu como meu braço direito. Eu achei muito engraçado. Ela é minha sócia na Bloom. Eu brinco, meu braço direito tem que ser a Carol, porque ela manda na minha agenda. Então, ou seja, quem tem que organizar. A Fafá, que eu conheço de longa data, que começou fazendo maquiagem pra mim, hoje ela é uma produtora, ela organiza a minha vida, ela acaba cuidando das minhas palestras, ela acaba divulgando. Então, assim, E quem te maquia? A Fafá. Ela eu tenho algumas maquiadoras. Tá boa, Obrigada. A gente fez uma aula hoje de automaquiagem para as colaboradoras da dinastia. E daí eu fui a modelo dela na hora. Então, deu tudo bem. Interrompemos a programação aqui para fazer um chamado. Pedir para você curtir, para você compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece, amigos e inimigos. E se inscrevendo também no canal. A plataforma entende que você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo edificante. Você pode ser membro também do canal. É uma escolha sua, mas que a gente vai gostar muito. No Clube dos Canais tem o membro apoiador, R$ 1,99 por mês. Você dá uma força aqui pra gente continuar fazendo um trabalho sério de qualidade. Vamos continuar com a entrevista. E é muito legal dizer, porque quando ela me maquiou pela primeira vez, eu falei assim: Fafá, você não é maquiadora, gata. Você é produtora, porque você arranjou a modelo, a fotógrafa, o estúdio, ou seja, o pessoal tem que te pagar como produtora. E daí, com a demanda das minhas palestras, até de propagandas, parcerias, etc., eu falei: olha, eu queria muito que você trabalhasse numa área comercial, porque você me defende como ninguém, você me entende muito bem, então a gente criou um relacionamento muito bom, e já que alguém vai ganhar dinheiro com isso, que seja uma pessoa que eu goste também. Então eu gosto de conectar as pessoas que eu gosto nessas caixinhas. E às vezes eu escutava assim: ah, não, porque não dá pra fazer negócio com amigo. Eu adoro fazer negócio com amigo. Porque essa pessoa já me conhece. Ela já sabe, inclusive, que eu sou chata, que eu sou exigente, que eu vou cobrar dela. Então, ou seja, eu acho que normalizar. Se alguém vai ganhar dinheiro com aquilo que eu tô fazendo, por que não uma pessoa que eu gosto? Uma pessoa que é da minha família, ou que é um amigo meu. É que eu acho que o brasileiro tem medo de perder a amizade, né? De acabar virar uma coisa muito profissional e daqui a pouco a amizade depois ficar em segundo plano. Mas tem gente também que não sabe ser profissional, né? Então, mas a amizade acaba quando você não é sincero, em São Paulo, gente. acho que as coisas são São Paulo diferentes. é o lado americano do Brasil, né? Aquela coisa de todo mundo tá aqui por uma missão de empreender, de construir, de resolver, de aprender, de evoluir. Aqui, eu como carioca, cheguei aqui e falei: vamos marcar uma reunião. Aí a pessoa já abre a agenda: eu posso terça, 11h30, eu posso quinta. O carioca é um dia. Então fechou, vamos marcar, vamos sim. E aí eu achava que eu tava cansado de morar no Brasil. Quando eu cheguei em São Paulo, eu chegava na empresa, tava lá meu nome, sabe? Assim, bem-vindo, Duda. Sabe, a pessoa marcou na agenda, a reunião aconteceu. Cara, e tem que saber como fazer também essa união de pessoas diferentes, né? Porque assim, é diferente você fazer negócio com carioca em Minas, no Sul, no Nordeste. Mas você respeitando isso, e você sendo sincero, é o mais importante. Porque cada um tem o seu jeito de ser. O mineiro não vai ser tão objetivo quanto o paulista. Então, e aí que tá. Ele vai realmente tomar um cafezinho com meu pão de queijo. E eu não acho que tá errado. Ele vai sacar um pouco, ele precisa sacar como a pessoa é, pra ele se sentir à vontade pra fechar. Eu vou te falar que eu sou do interior, né? E eu brinco que o meu escritório é quase de mineiro, porque sempre tem um café coado e um pão de queijo. Você é do interior. Então, e o interior é isso. E o interior, ele acaba sendo muito isso. A gente gosta de ler pessoas. No agro, por exemplo, por que até hoje não tinha dado muito certo a união dos bancos, da Faria Lima com o agro? Todo mundo se precisa.
Mas por que não tava dando tanto match? Porque não adianta você chegar com um monte de termo técnico falando pro cara da fazenda que quer, tipo, ele quer te ler. Ele quer tomar uma talagada, como meu pai fala, uma talagada com você. Então ele brinca que agora é tá lascada. Né? A tá lascada. E ele quer te ler um pouco mais. E eu acho que isso é uma habilidade que não deveria ser criticada no Brasil, deveria ser enaltecida. Por quê? Porque quando a gente se permite fazer isso também, a gente faz mais do que negócios, a gente faz amizades. Se você for ver, a maior parte das pessoas que eu conheço de sucesso, elas têm negócios muito duradouros, de longa data. Elas têm pessoas de confiança que estão há muitos anos do lado dela. Faz muita diferença. Então, ou seja, tipo, são pessoas que estão com ela. Por quê? Porque ela conheceu primeiro. Agora, esses negócios que são curtos, que eles não têm muita conexão, eles acabam não sendo duradouros. E acabam também não sendo transparentes. Com bastante frequência, você vê esses negócios que acabam fazendo sopetão. Tipo assim, putz, eu acabei de te conhecer, vamos fazer um negócio, não sei o que, pá. A pessoa acaba, de alguma forma, não sendo tão ética, ou não fazendo o que você espera, não teve um alinhamento de expectativa. O alinhamento de expectativa é assim que a gente consegue fazer, conhecendo as pessoas. Combinado não sai caro, é o acordo de acionista. Como é que entra essa parte assim? Porque eu imagino que muitas empresas que você invista não tenham essa cultura de ter acordo de acionista. Tem os dois. Do sócio que cada um saiu fazendo uma coisa, mas eles nunca botaram no papel. Sim. Né? A minha irmã é minha advogada, é a melhor pessoa para me defender, né? Então, ou seja, já é minha irmã. Então, assim, eu tenho alegria de dizer que meu irmão, a gente fundou a Atom juntos, né? Então, é meu sócio há 20 anos. Eu saí da presidência da Atom para tocar hoje essa vida que eu tenho dentro da dinastia, que são muitos negócios. E a minha irmã é advogada. E eu falei, Cissa, você precisa ser... Eu preciso da sua ajuda e tudo mais. Porque ela já me conhece e ela também sabe... Foi vocês três? Ou antes era você e o seu irmão? E depois... Eu e meu irmão, a gente foi sócio a minha vida inteira. E daí, quando eu entrei no Shark, eu montei a dinastia, que não tem nada a ver com a Atom. Não tem dinheiro da Atom. Sou eu e Deus. Eu não tenho sócio, não tenho fundo de investimento, não tenho outros investidores. Que agora eu vou abrir para Family and Friends, né? Pessoas próximas, pessoas que me ajudaram nos últimos 20 anos vão ter prioridade. Afinal, se alguém vai ganhar comigo, que seja alguém que já me ajudou ou que possa ajudar o ecossistema. E a minha irmã, quando eu comecei tendo muita demanda de contrato, e a gente tem que fazer contrato, porque no interior a gente bate muito nessa tecla, a gente é do fio do bigode. Mas nem todo mundo é. Então, ou seja, né? Então a gente precisa fazer contrato. E combinado não sai caro, e bom tá escrito ali. Exato. Então ela me ajuda muito com isso, tem uma velocidade muito grande de entregar, porque são muitas empresas, então a demanda é alta. E daí entra nessas duas frentes. Tem o que vai para o contrato, que é o acordo de acionistas, o que pode, o que não pode. Você pode pegar o aporte, né, o dinheiro e sair torrando e aumentar seu salário? Não, não pode. Até que limite? Quando que você precisa pedir autorização? Porque daí realmente a gente consegue ter o controle. Como hoje o financeiro a gente está interno, então facilitou muito. Porque antes eu recebia a informação financeira depois. Hoje não. A gente desenvolveu uma plataforma para eu receber em tempo real. Nossa. Então isso é bom para mim, é bom para você, é bom para todo mundo. Porque daí não fica uma cobrança também, que é chato, né? Ficar dando satisfação. Ai, olha, eu tive que comprar, sei lá, sulfite. Cara, tipo, peraí, né? Então vamos facilitar a vida de todo mundo. Então a gente consegue ter esse controle. E tem outro que é essa conversa, que é a conversa de bastidores, que é alinhamento de expectativa. Gente, se a gente começar a normalizar alinhamento de expectativa, nossa, o mundo melhora 1000%. A gente tem uma psicóloga que eu arrastei, né? Eu conheci ela na Atom e agora ela tá dentro da dinastia também. Ela tá inclusive hoje no escritório, ela mora em Nova York. Vocês assistiram Billions? Que é a série? Sim. Ela tem a Wendy. Eu falo que eu tenho minha própria Wendy, é maravilhoso isso. Porque ela é uma performance coach, ela é bem prática, ela me conhece há muito tempo. E eu brinquei com ela que a gente tem que fazer esse curso. Eu vou colocar dentro do Shark School. Em algum momento eu vou pegar, aproveitar que ela tá no Brasil pra ela gravar. Que é sobre normalizar até as conversas de WhatsApp. Gente, imagina o seguinte, eu nem te conheço direito, não tenho intimidade com vocês. Aí eu vou mandar, bom dia, tudo bem? Vou esperar você me responder, pra daí eu falar o que eu quero. Você não acha que é desnecessário? Então, ou seja, tem coisas que a gente precisa alinhar. Você fala, olha, eu trabalho já com você e tal, eu vou te encontrar no escritório, eu vou perguntar se tá bem, se você dormiu bem, não sei o que, eu sou uma pessoa que se importa. Mas, no WhatsApp, vamos ser prático, porque eu tenho que responder muita gente. Então, ou seja, ó, não sou uma pessoa que vou ficar batendo papo, não é chat o meu WhatsApp. Ele é igual o e-mail, ele é objetivo. Então, tá tudo bem com você? Se você não, se não tivesse, me avisa. Porque eu não vou ficar checando o tempo todo no WhatsApp. Então, é normalizar alguns assuntos. Do tipo, olha, eu não gosto de ser tratada desse jeito.
eu não gosto de fazer negócio desse jeito. E você? Como que você gosta de ser tratado? O que Nossa, você gosta que você não de gosta? WhatsApp, né? Cara, você deve ter grupo pra caramba, deve ter 100 grupos, pelo menos só das empresas, fora os grupos da dinastia. coitada da Carol, eu coloco ela em todas. Porque daí se eu não ver, eu falo, ó, gente, é o seguinte, se eu não ver a mensagem, essa é a pessoa, não adianta. Tem gente que me manda mensagem, eu posso marcar uma reunião com você na terça-feira? Você é meu sócio, é óbvio que você pode. Vamos normalizar? Pode. Então, ou seja, com quem você tem que falar? Com Carol, não Mas comigo. no grupo certo, onde tem Você a Carol. economiza uma mensagem, gente. Economiza 3 mensagens. Sim. Tipo, é uma investida minha. Carol, eu preciso de um vídeo seu. É óbvio que você já está aprovado. Se você é meu sócio, eu vou fazer tudo por você. Então, meu sócio, ele não é uma pessoa assim, eu posso te perguntar se eu posso gravar um vídeo, tirar uma foto com você. A resposta é, pode. Sim, a gente ficou sócio, eu vou fazer. Então, ou seja, só fala direto com quem vai resolver, pra você não ter que falar comigo, pra falar com outra pessoa, pra falar com outra pessoa. Gente, não existe isso. Então, acho que alinhamento de expectativa é maravilhoso. O prédio ajuda muito também. Ajuda. Você deve receber um monte de reporte de empresas maquiando, trocando de look pra fazer um novo conteúdo. Deve ser tudo muito dinâmico ali na tua vida. Eu tenho um camarim com um monte de roupa lá, e eu troco de roupa várias vezes ao dia. Eu gravo lá, eu tiro foto lá, eu tô maquiada lá. Então, isso me ajuda muito. Então, eu, assim, só otimizei o meu tempo colocando todo mundo dentro da mesma caixinha. Agora, um ponto importante: as pessoas não precisam mudar pra São Paulo, tá? Uhum. Por quê? Porque os negócios, eles acontecem no Brasil todo. Sim. E assim, é muito mais caro, inclusive, para você mudar uma estrutura inteira para São Paulo. Sim. Imagina o atendimento de uma empresa pegando 1h30 de trânsito para ir, 1h30 de trânsito para voltar, e daí vai trabalhar como? Feliz? Não vai. Uhum. Então, ou seja, as empresas, elas estão onde elas foram fundadas, mas os líderes precisam frequentar São Paulo. Porque nas grandes capitais, a gente evolui. Uhum. Então é a mesma coisa. Se eu frequento Rio de Janeiro, se eu frequento Porto Alegre, se eu frequento Recife, BH, eu evoluo muito mais. Por quê? E você frequenta? Você tem tempo? Então, eu adoro palestrar por causa disso. Porque daí eu vou. Aí eu vou pra cidade, eu faço questão de conhecer mais sobre a cidade. Então, quando eu vou, por exemplo, palestrar, eu fui pro Macapá. Aí fiz questão de conhecer a gastronomia local. De conhecer também o secretário de educação, porque tem um projeto social que ensina sobre dinheiro e empreendedorismo de graça nas escolas públicas. É um desenho animado que chama Clube do Theo Torinho, inclusive legal para sua filha assistir. Legal. Que o desenho animado, ele não entra só na vida da criança, né? Você já deve ter assistido Galinha Pintadinha. Então, ou seja, vida da família, é uma entra na vida da família. E não tem objeção, porque ninguém vai na página. Você produziu esse desenho? Eu que produzi. Aí eu fiz esse projeto com 10 episódios. E a gente entrega de graça. Então, todo mundo que quiser colocar em escola pública ou quiser usar o desenho animado, tá super disponível. Clube do Theo Torinho. Não tem a Carolzinha. Não é sobre mim. Porque tem gente que fala assim, vai lá, cria um projeto social com a cara dele. Não, não é a minha cara. E daí a gente ensina sobre dinheiro e empreendedorismo. E o desenho animado, ele não tem objeção. Você já viu alguém ir numa página de um desenho animado xingar ele? Não. Mas assim, aqui, por exemplo, por mais que vocês dois super queridos, em algum momento alguém vai ser um hater. Não tem como você sobreviver sobre isso. Então, ou seja, era um jeito de eu falar a mesma coisa de uma forma mais leve. Uhum. Então eu foquei muito em fazer um game, um desenho animado. Eu também tenho uma investida que é a Game Jam Plus, que eu tava ontem, no sábado, na semifinal, que acontece em 70 países, que é ligando gamers, programadores com empresas. Então, ou seja, como que a gente pode explicar de um jeito diferente? E isso facilita muito a nossa vida. Porque no final do dia, todo mundo precisa aprender. Uhum. Só que assim, nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Que daí entra um outro ponto importante. Que a gente tem que entender que, por exemplo, uma pessoa sempre chega atrasada. Aí você fala, nossa, essa pessoa não tá nem aí pra nada, ela sempre tá atrasada, não sei o quê, nanana. Mas às vezes é porque, daí assim, hoje estamos normalizando o assunto TDAH, mas diagnosticado é sério. Sim. Agora, se você já sabe que a pessoa sempre chega atrasada, cara, eu faço as pazes com isso. Eu literalmente minto. 9 horas, eu coloco às 8. Você mapeia o padrão de funcionamento de todo mundo e vai se adaptando. Não é mais fácil? Sim. Do que você passar uma vida inteira brigando com alguém? Eu fiz isso muito com entrevistado. Você fala assim, cara, não dá. Tinha gente que você podia marcar, a entrevista começava 2 horas, eu podia marcar 10 para as 2, que a pessoa chegava 10 para as 2. E a pessoa atrasada, eu dizia, começa meio-dia. É isso. Tão cedo, mudou o horário. Porque por exemplo, a gente estava vindo pra cá de São Paulo, né? São Paulo chove, tem trânsito, etc. Aí eu vindo pra cá, aí eu falei assim, avisa que a gente vai atrasar 6 minutos. As pessoas não normalizam isso.
Tipo, avisar que vai atrasar 6 minutos. Sim. Porque e São Paulo tem um problema por causa disso também. Aí a gente falou, São Paulo todo mundo é mais prático, mas também todo mundo normalizou o atraso. E daí eu não entendi também como que a pessoa... Carioca. Eu, como carioca, eu tenho um histórico, né, mas de acostumar com essa coisa de meia hora. A partir de meia hora que a pessoa pede desculpa de se atrasou, não. Em São Paulo Sério? Meia hora? Tem tecnologia, né? De mandar, vou atrasar 6 minutos. Aí é uma estimativa do Waze, provavelmente. Sim. E a pessoa já se programa. Porque é que assim, daí todo mundo... Mas assim, é que é cultural também. No Rio, por exemplo, em São Paulo, você marca um jantar, vou receber amigos na minha casa às 7 horas. É 7 horas. Você pode chegar às 7 horas. No Rio, você não deve chegar às 7 horas, porque periga alguém tá passando aspirador, entendeu? Porque ninguém chega às 7 horas. A importância de saber... Que gente doida é essa que chega às 7 horas, marca 7 horas, chega às 7 horas. Em vida profissional, cultural, entendeu? Né? Eu não sei, Minas, há muito tempo que eu não sei. Minas é interessante porque a reunião não pode ser só de 1 hora, né? Então, ou seja, você vai fazer um jantar, por exemplo, é normal em São Paulo o jantar durar 1 hora ou 2 no máximo. Em Minas, não. Então, você já sabe que você não vai fazer mais nada naquela noite, porque ele vai ter um tempo, é a mesma coisa, um almoço. Ele não é um almoço de 1 hora. Então, eu acho que é curioso, assim, jeitos e jeitos da pessoa. Mas é legal até, tipo assim, uma coisa simples, né? Tipo, que horas começa e que horas termina. A hora de terminar também é importante. Eu sou muito amiga do Sérgio, por exemplo. As pessoas são mais objetivas quando a reunião é de meia hora do que quando é de 1 hora. Exato, ela precisa saber quando começa e quando termina. E daí, é até legal até para aniversário. Então, por exemplo, o Sérgio foi aniversário dele ontem e eu sou, assim, adoro o Sérgio. E o Sérgio da Pets, né, Zimmermann. E daí eu falei, Sérgio, eu tô palestrando hoje, que horas acaba? De que horas a que horas é o seu aniversário? Ele falou, às 8. Aí deu 5 para as 8, eu tava ainda descendo do palco. Então, ou seja, eu não... Falei, mandei uma mensaginha pra ele, eu não vou chegar na casa dele às 8. De um negócio que ele falou que acaba às 8. Então, ou seja, olha como, né, o simples sempre vence. É só normalizar alguns assuntos. Porque a pessoa sempre chega atrasada. Mas avisa que você não gosta de atraso. Eu gosto de falar isso. Olha, eu sou uma pessoa pontual. Então, olha, eu tenho uma agenda, eu gosto de cumprir essa agenda, eu tenho outros compromissos então, e tudo mais. Bad cop. Aí sobra pra Carol. A Carol fala, olha, só porque hoje a Mas Carol... a Carol, cara, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque ela acaba salvando minha vida de ser a chata. Então, ou seja, quem vai ser a chata? Ela. Então, ou seja, falou assim, ela tem que ir embora 4 horas. Nunca sou eu a chata. Sim. Eu sou a pessoa que vou tirar foto com todo mundo, que vou falar com todo mundo. Ela que vai ser a pessoa que vai falar assim, Carol, tem que ir embora, entendeu? Sim. Então, mas isso é legal de você organizar dentro do seu time para você normalizar isso também. Então, ou seja, agora, normalizar o atraso, eu acho falta de respeito. Por quê? Porque o seu tempo é tão importante quanto o meu. Então, às vezes eu chego num lugar pedindo desculpa. Não, mas a gente sabe que você é super ocupado. Eu falei, mas o seu tempo é igual ao meu. Então, assim, a gente tem um tempo finito, infelizmente. Então, se você se organizou para estar aqui, o mínimo que eu posso fazer é também me organizar para estar aqui. E o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando nesse frenesi todo? Eu gosto de fazer tanta coisa. O quê, por exemplo? Eu gosto de teatro. Eu fiz teatro quando era criança. Eu adoro frequentar teatro. Eu adoro musical. Por isso que eu até me conectei muito com o maestro. Eu adoro viajar. Então, sou uma pessoa muito, assim, inquieta em relação à viagem. Adoro estudar coisas novas. Então, às vezes, o que você vai aprender? Comprei um sax. Preciso aprender sax agora. Provocada por um amigo meu. Então, e adoro encontrar, obviamente, minha família, as pessoas que eu amo. Então, eu organizo isso de fato. Meus pais continuam morando no interior. Eu adoro ter esse tempo de qualidade com eles, com meus sobrinhos, com as pessoas que eu amo, com os meus amigos. Infelizmente, minhas amigas, elas moram cada uma num canto. Então, eu adoro organizar essa agenda. Tem uma amiga, essa minha melhor amiga que mora em Campo Grande. A Gabi mora em Porto Feliz, a outra mora em Sydney, a outra mora em Vancouver, a outra em Nova York. Então, ou seja, fácil, né, a minha vida. Então, eu gosto de organizar com elas, em falar com elas. Então, acho que isso é muito legal de organizar a agenda com as coisas que você realmente gosta. E gosto muito de esporte. Então, a minha vida inteira eu gostei de fazer esporte. Já corri 3 maratonas. Então, nunca achei que eu ia ser a louca da maratona, né? Porque maratonista é tudo doido mesmo. Porque pensar em treinar para 42 quilômetros. E daí eu gosto de vinho. Daí era um BO, né? Porque eu achava que, eu vou ter que parar de tomar vinho para poder... Tanto que é por isso que eu até investi na OCA, porque eu gosto muito de vinho e esse tem baixo teor alcoólico e baixa caloria. Então é o melhor dos mundos, assim. E eu gosto de estar de cozinhar, por exemplo.
você cozinha? Eu falei, eu adoro cozinhar. Adoro mesa posta, adoro casa. Tem um problema também, porque, putz, eu fico inventando coisas pra minha cabeça pra decorar algum outro lugar. Que eu adoro decoração. Eu não posso nem aprender a mexer nesses programas de decoração, porque senão eu passo horas fazendo. E você então, assim, gosta de cozinhar mesmo, é verdade? Eu adoro. E o que você cozinha? Então, depende de quem eu vou receber. Porque eu gosto de cozinhar pro outro. Então, se você gostar de peixe, eu vou fazer peixe. Se você gostar de carne, eu vou fazer carne. Se você for vegetariano, eu vou aprender a fazer. Então, eu gosto de fazer o que a pessoa gosta de comer. Mas tem alguns pratos que, por exemplo, espaguete de pupunha, baixa caloria, eu adoro fazer. Então, eu adoro fazer um peixe, por exemplo, ceviche, porque meu tio produz tilápia. E a história do meu tio também é fantástica. Eu venho de uma família assim maravilhosa. Meu tio sofreu um acidente de carro com 18 anos, então ele é cadeirante e ele toca 28 tanques que ele produz tilápia, que é a melhor tilápia da vida. E daí ele me ensinou a fazer o ceviche, então tem várias coisas ali. Mas eu gosto muito de aprender. Então você fala, vamos tentar fazer tal coisa. Então aprendi com um cliente, uma vez num bate-papo, ele me ensinou a fazer moqueca. Aí fiz meu pai comprar uma panela de barro, ele tem um fogão a lenha na casa dele. Aí ele foi lá, comprou a panela de barro pra eu fazer a moqueca. Agora virou também tradição. Eu sempre faço moqueca. Aí faço 2 ainda, porque minha mãe, infelizmente, começou a ter alergia a frutos do mar. Então ela não consegue comer tudo, né? Tipo camarão, etc, que ela adorava. Então eu faço 2, porque eu adoro camarão. Então eu acabo fazendo também a moqueca pra ela, a moqueca, né, que a gente faz pra todo mundo. Moqueca também. Meu pai teve um restaurante de moqueca. Eu não gostava de moqueca quando eu era criança. Quando ele tinha um restaurante, eu aprendi a gostar depois de velho. Tudo, eu não gostava de camarão. Eu ia pra praia e comia só batata frita. E a minha família ficava indignada, porque todo mundo adorava. E hoje eu amo. Então é engraçado, né? Que eu acho que também tem um ponto de que se aprende a comer. E comer bem nossa, aquela algo, expressão, né? do paladar não retrocede, né? Você vai aprendendo a gostar das coisas. Esse é o problema. Em São Paulo é mais perigoso ainda. Com a coisa ser de baixa caloria. Né? Então, eu sempre gostei muito do esporte. Então, aí quando eu aprendi sobre os alimentos, quando eu era criança eu não tinha essa noção. E a gente comia muita besteira, né? Comia muita fritura e etc. Aí como fazia esporte, eu acabava não engordando. Mas eu tenho essa preocupação, sim, de ser alguma coisa que vale a pena. Foi até engraçado, ontem que eu tava no camarim, alguém pegou um salgado pra comer, assim. A pessoa deu uma mordida e fez uma cara assim, eu falei assim, olha, é muito nítido, né? Que não valeu a pena a caloria. Então, assim, eu falei, não vou comer isso porque não vale a pena a caloria. Então, assim, eu gosto, não é uma coisa tipo, não vou comer porque tem caloria. Eu gosto de comer comida boa. Então, ou seja, se ela tiver uma baixa caloria, for uma coisa mais saudável, obviamente que eu vou dar uma prioridade. Eu passei muitos anos sem comer, por exemplo, pizza, lanche, fritura e etc. E até conheci, são perto da gente, o André e de Luca, que é uma pizzaria incrível. Vocês conhecem essa pizzaria? Não. Cara, a gente fez até um case com ele agora no escritório, porque eu conheci a pizzaria e ele só não bomba porque ele não é famoso. Porque eu que não gosto de pizza, fui comer a pizza, agora eu tô viciando na pizza. E ele é um italiano, daí ele fala, não sei o quê, e só produto bom que ele colocou, a massa é leve. Enfim, aí é uma comida boa, você acaba gostando, né? Fala, essa vale a caloria. Agora, comer uma pizza, tipo, por comer, também não vou. Comer um lanche por comer, também não vou. Uma fritura, não. Tem que ser uma coisa que vale a pena. Quando a gente desenvolve esse pensamento de longo prazo, a gente tende a escolher melhor o que você vai comer, como você vai, que hora você vai dormir. Porque tá tudo muito encaixadinho, né? Se você vacilar uma coisa, vai desandar todas as outras. Boa lembrança. Dormir. Que horas você dorme? Eu durmo muito, assim, no sentido de... Eu durmo profundamente. Então eu brinco que eu entro em coma, né? É bizarro o negócio. Tipo, eu durmo muito pesado. Eu tenho até um medo sobre isso, porque se pegar fogo na minha casa, eu acho que não vou acordar. E a única pessoa que consegue me acordar é a Dina, que é minha cachorrinha. Eu adotei no Shark, é uma vira-latinha, que ela foi desse tamanhinho, tá golpe baixo, vestida de tubarão. E ela tá parecendo um cavalinho, ela tá grande. Nossa. E ela acaba me acordando 5 horas da manhã e tal. Mas eu durmo bem, eu gosto de acordar cedo. Mas eu acabo dormindo. Hoje o ritmo tá um pouco mais acelerado, então eu acabo dormindo 11 horas, meia-noite, né? Às vezes 1 hora da manhã, etc. Mas eu gosto de treinar, então antes eu treinava mais cedo, porque eu dormia mais cedo, e agora eu treino um pouquinho mais tarde, que é 7 horas da manhã, mais ou menos. Então quando eu falo mais cedo, antes eu treinava às 6. Então eu tinha que acordar umas 5, 5:30, etc. Eu treino com o Luciano, que é aqui perto, tipo, o Running Club é muito legal de falar, porque é um treinamento do core. Então, eu achava que você treinava na sua própria dinastia. Também. Eu tenho lá o equipamento que eu treino lá.
E o treinamento com ele também é muito legal, que eu gosto do parque, né? De ir no parque do Ibirapuera, eu gosto de treinar. Bastante também. E é muito legal que, assim, o treino, não um treino pela estética do treino, mas o treino para você também ter performance na vida. Então, você ter massa magra, né? Você ter músculo, mas você também tá animado. Eu gosto de treinar de manhã, por exemplo. Quando eu treinava à noite, eu ficava muito agitada, né? Porque você acaba… atrapalha pra dormir, né? Atrapalha pra dormir e você acaba, tipo, às vezes negligenciando o treino. Porque sempre aparece uma reunião mais importante ou um aniversário que você quer ir, uma pessoa que você quer visitar. Agora de manhã, dá aquela sensação de missão cumprida. É igual arrumar cama. Eu arrumo a cama até em hotel. Eu falei isso uma vez, aí a galera, como assim? Eu falei assim, é que eu tenho um hábito. Meu pai me ensinou a arrumar cama e eu arrumo a cama. Tipo, né, meu pai e minha mãe, mas meu pai me provocava muito isso. Tipo, levantou da cama, arruma a cama. Tipo, primeiro, você não volta pra cama, que daí você para de enrolar. Mas no hotel… Mas não sei, é que é hábito. Então, ou seja, eu levantei e eu vou arrumar a cama, mesmo que eu estiver no hotel. Porque na minha cabeça é um hábito. Então, eu já… Sente que o dia tá começando do jeito certo quando você arruma a cama. Me dá meio pânico já, tipo, voltar pro quarto que tá bagunçado. Então, vai demorar pra pessoa ir lá, pra arrumar. E daí você vai tomar um café, você volta, tá bagunçado. Então, ou seja, é um hábito. E daí eu percebia que esses Você pequenos… arruma direitinho, bonitinho? Ah, eu gosto. Eu adoro, inclusive… adoro… jogo de cama mesmo, de mudar o jogo de cama. Igual, adoro o jogo americano, eu adoro montar mesa. Você falou que gostava de montar mesa, então eu adoro. É todo um conjunto, né? Não, e é um problema. Você gosta de lençol bonito Gosto. E gosta da mesa posta com o jogo americano bonito. Isso com certeza eu puxei da minha mãe e ela muda sempre. Muda o quarto, né? Você mudou o jogo de lençol, tipo, você mudou o quarto. Tipo, você muda até o clima, né? A energia que você tá. Então eu gosto muito disso. E daí você deixar arrumado, parece que dá aquela sensação de… Literalmente, começou o meu dia. Eu saí da cama e não volto mais. Então isso acaba fazendo com que você tenha esse hábito. Eu tinha… Antes eu usava óculos, né? Eu tive 7 graus. Então eu operei, hoje eu não uso mais. Mas eu tinha o hábito de… Acordava, arrumava a cama, aí eu ia pro banheiro e colocava lente. Aí eu passava a me enxergar, inclusive. Então é curioso dizer isso. E daí, quando eu operei o olho, tipo… É curioso como funciona o hábito na nossa mente, né? Porque eu tive que reaprender a não colocar a lente. Tive que jogar tudo fora, porque eu tipo, mesmo operada… Era inconsciente. Então, pra mim, hoje, arrumar a cama, arrumar a mesa, tirar as coisas da mesa, é um hábito. Organiza, né? Exato. Eu brinco com minha família que eles me deram treinamento militar. Esse domínio dos hábitos é uma hackeada muito boa na vida, né? Porque você consegue, a partir do momento que você transforma aquele comportamento que você quer, uma decisão consciente de ter aquele comportamento repetido, automatizado, e aí ele vai funcionando e aí você consegue empilhar várias coisas, vários hábitos, administrar várias coisas ao mesmo tempo. E o hábito, ele também nasce com um exemplo, né? Então, ou seja, tipo de… Mesma coisa em casa, né? De tirar o prato da mesa. Então, quem tem que tirar o prato da mesa? Todo mundo. Então, ou seja, tipo, isso é um hábito que eu aprendi com os meus pais e que acaba refletindo. Então, seja, tipo, putz, de domingo mesmo, meus pais às vezes até ficam bravos comigo, porque eu já tô lavando louça, não sei o quê. Minha mãe tem máquina de lavar louça e eu não gosto muito. Ela fica até… Conheço alguém que também não gosta muito de máquina. Você não gosta muito de máquina de louça? Eu gosto de lavar louça. Eu também. Então, é uma terapia. Então, ou seja, daí você tá conversando com a pessoa. Então, depende. Gosto de ver a pia esvaziando e ficar vazia. Tá vendo? São coisas que não dá pra explicar. Não dá pra explicar. E daí você tá lavando louça, ou você tá cozinhando com pessoas. Eu gosto também, por exemplo, de cozinhar, eu não gosto de cozinhar sozinha. Tipo, eu vou te receber, vou cozinhar tudo antes e você vai chegar. Não, se eu for cozinhar, eu vou deixar pré-pronto algumas coisinhas ali, mas a gente, enquanto eu estou cozinhando, a gente vai tomando um vinho, vai trocando uma ideia, vai conversando. Então eu até tanto em Sorocaba quanto aqui, eu sempre gostei dessa sensação do espaço gourmet, que você tem aquela bancada para cozinhar, para receber as pessoas. E é um hábito, né? E esse hábito, ele vem sempre de um exemplo. Se alguém faz aquilo perto de você ou perto da sua família, você começa a falar, putz, eu também gosto de fazer isso. Você passa a fazer também. E acaba assim, eu acho que não tem nada prejudicial, pelo contrário. Muitas vezes as pessoas direm no meu escritório à noite, e daí, putz, eu fazer um jantar, alguma coisa, meu time já foi embora, eu tiro o prato, eu vou organizar. Não, você que vai tirar, você que vai me servir. Eu sou igual você, a gente é de carne e osso, e eu, tipo, ou seja… E como é que você fez com a moda?
Putz, eu sou apaixonada por moda ainda. Então, assim, mais como consumidor. Mas eu entrei no mundo da moda agora, junto com o Alê, né? Então tem o Festival Casa Moda. Participei no ano passado. E a gente criou esse braço dentro da Dinastia até para poder melhorar a gestão, tanto das marcas quanto dos lojistas. Porque, como minha mãe, né, ela criou uma marca infantil, então minha mãe não tinha muita grana para comprar roupas para minha irmã, mas ela tinha muito bom gosto. Então ela pegava os tecidos da confecção da minha avó e fazia roupas para minha irmã. E daí as amigas começaram a pedir. E ela começou a vender para as amigas, daí ela montou marca, montou loja, e eu cresci no meio dos tecidos e das lojas. E daí eu comecei a observar que muitas vezes ela vendia para uma lojista, que a lojista ela não era muito profissional. Era uma mãe que gastava muito e que daí ela montava uma loja porque ela acreditava que todo mundo gastava igual ela. E daí ela montava uma loja infantil. E a mesma coisa acontece com o mundo da moda adulta, né? Da multimarca. Geralmente é uma mulher que gosta muito de moda, consome muito moda e acaba montando uma loja, mas ela não tem uma gestão. Dá marido para montar a loja para ela. Exato. E não tem uma gestão. Então eu estou entrando cada vez mais na gestão, de olhar o que está por trás, como que a gente pode trazer dados, informações, tanto para dono da marca quanto para lojista. Porque no final do dia, todo mundo consome moda. Então, ou seja, eu estou agora, por exemplo, essa marca que é a Laia, eu estou gostando muito de usar, porque é uma alfaiataria e ela é prática para mim, ela é confortável. Porque, por exemplo, se eu estou gravando uma entrevista, depois eu vou para uma reunião, eu vou para um palco, eu não posso que ela fique amassada. Então, senão eu vou ficar, tipo, na foto, no vídeo, não vai ficar legal. Então, precisa ser uma coisa prática, que vista bem. Com mais gente na tua equipe pra te alinhar o tempo todo, pra fazer a foto, pra subir no palco. Exato. Então, ou seja, a moda, ela precisa combinar não só com o seu estilo, mas com a sua rotina. Então, eu não vejo a moda como, e eu acho que assim como eu não vejo, por exemplo, o carro, o relógio, um acessório, com ostentação. Eu vejo ele complementando um estilo ou uma comunicação que você gostaria de passar. Então, é diferente quando uma pessoa se arruma. Imagina, se a gente vou receber vocês no escritório e eu tô descabelada, sem a maquiagem, eu te recebo de moletom, de qualquer roupa e tudo mais. Você tá passando uma mensagem. Não necessariamente a roupa precisa ser cara, né? Não. Pode ser um Pelo moletom contrário. desses caríssimos, dessas modas, Loro Piana, sei lá, que não tem nem marca, que custa uma fortuna e a pessoa pode estar de qualquer jeito, você não passa uma... Então, exato. E eu acho que tem um outro ponto que é enaltecer a moda brasileira. Porque por muito tempo a gente ficou andando parecendo um outdoor. Então acho que a gente pegar e enaltecer o que o Brasil tem de melhor. O tecido brasileiro é maravilhoso. A criatividade do Brasil é maravilhosa. Até o corte do Brasil é perfeito. Tanto que, olha como o biquíni mesmo, no mundo todo, o jeito brasileiro é diferente. Todo mundo quer. As cores do Brasil, a alegria do Brasil. Então acho que a gente também tá um ótimo momento para moda. Por isso que eu quis agora retomar esse assunto, investir mais no mercado de moda, porque eu acho que a gente tá dando aula pro mundo do que a gente faz bem feito. E a moda é uma das coisas. Então a gente faz bem feito também a questão dos chás, por exemplo, que eu investi, porque tem aromaterapia, tem a questão das frutas brasileiras, de toda... A gente tem, assim, muita riqueza no nosso país. Se a gente olhar só porque a gente tem... A do Brasil é gigantesca, né? Incrível. O Brasil é uma super usina, do país mais rico, assim, se você for parar pra pensar, com a Amazônia, com... Bonito por natureza, abençoado por Deus, a gente só precisa lembrar disso todos os dias. Porque é isso, a gente tem um monte de oportunidades que a gente precisa exportar. E o jeito brasileiro, sim, de fazer negócio, de falar, de receber. Todo mundo vem pra cá, fica doido. Então, ou seja, daí agora todo mundo quer o CPF, né? Então, todo mundo quer ser brasileiro. E por quê? Porque essa alegria de receber bem. Às vezes, seu dia não tá bem, mas você vai receber uma pessoa nova, você recebe diferente. Então, isso acaba sendo algo que eu não vi em nenhum lugar do mundo. Eu amo viajar, mas eu nunca vi alguém tão, assim, alegre, tão entusiasta quanto é no caso do Brasil. É uma das maiores virtudes do Brasil, sem sombra de dúvida. É o país mais miscigenado, talvez, assim, do mundo, que harmonizou melhor ali todas as religiões, já, todas as etnias, tudo, né? Vários países num só, né? A gente tava falando de Minas, tava falando do Rio, tava falando aqui de São Paulo, do interior de São Paulo é outro também país, porque São Paulo capital é um país, o exterior é outro país. Então acho que temos isso. Para finalizar, assim, como é que você vê você falou que é muito próxima da sua mãe, da sua família, essa coisa da economia prateada, foi até a expressão que o Semenzato usou aqui, que eu adotei para o geral, assim, tendo a minha prateada aqui do lado. E a gente também
é muito próximo no relacionamento com as marcas, de todos os setores, mas acaba que esse universo da economia 60+, assim, que está crescendo muito, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais e está nascendo cada vez menos pessoas também. Como é que você vê essa nova forma de consumir das pessoas da melhor idade? Bom, acho que primeiro de tudo, é até curioso também você ter colocado nesse ponto, que eu acho que assim, além do Projeto Sem Mais, eu estava observando os meus últimos investimentos no Shark. E ele é muito mais de 50 para cima do que de 18, 20 e poucos anos. Então, eu acho que a maturidade, até pelo fato de que, infelizmente, a nova geração ela não estava tão engajada, como você até colocou aqui, tipo, putz, nem sempre tá querendo trabalhar, não quer se dedicar, não quer estudar. Então, acho que trouxe um reforço de enaltecer quem tem experiência. Então, por um tempo, acho que a gente teve um movimento onde quem tinha 17, 18 anos era a bola da vez, vai trazer tecnologia, vai trazer inovação. E agora a gente está enaltecendo quem tem experiência. Eu tive um grande mentor que ele falava assim, fique rouco de tanto ouvir. E é engraçado, né, que eu tô rouca de tanto falar, mas eu, assim, levei isso para minha vida, porque eu fazia parte de grupos, inclusive de encontros aqui no Edifício Itália, em São Paulo, que são de economistas, e só tinha eu de 20 e poucos anos na época, e eram só pessoas acima de 60, 70 anos, mas era ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, era um grupo de economistas incrível, que se encontram ainda, e eu ficava muito feliz de participar desse grupo, porque eu tinha a chance de aprender com essas pessoas. Eu acho que a gente precisa entender isso, que se a gente pegar e escutar mais pessoas que têm mais experiência do que a gente erra menos. O problema é que em algum momento a gente parou de escutar e a gente parou de fazer essas conexões. E daí, com bastante frequência, eu tô vendo isso no Shark, de pessoas que começaram a empreender agora, elas, na verdade, sempre foram empreendedores, mas que começaram a empreender no próprio CNPJ agora, montar no CNPJ agora, e que hoje eu dou muito mais valor. Por quê? Porque ela já vem com um histórico de erros e acertos, com conhecimento, com contatos. Então, eu acho que, assim, cada vez mais as pessoas, elas estão sendo valorizadas nesse aspecto. E as pessoas, obviamente, estão vivendo mais. Por isso que o projeto chama Sem Mais. Então, ou seja, se a gente se cuidar, se a gente se conectar, a gente vai viver cada vez mais e melhor. O problema é que a gente estava vivendo cada vez pior. Estava vivendo mais anos. Só que como a gente já destruiu boa parte de alguns anos... Então, assim, começa a entender sobre alimentação com mais de 30 anos. Ou seja, 30%, se você for viver 100 anos, 30% já foi. Já comeu errado, já dormiu errado, já fez errado. Então, como que a gente pode fazer essas conexões? Então, assim, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, de estar aqui com vocês, porque eu dou muito valor para isso. Esse carinho que vocês têm entre vocês, essa leitura de que é uma mensagem que vocês estão passando. De, olha, gerações diferentes, mas que se complementam e que a gente precisa aprender a se escutar. Então, quando às vezes eu brinco que eu tenho na Dinastia Tech, os meus nerdinhos. Eles têm 17, 18, 20 anos, porque eles já nasceram na tecnologia. Falou, cara, se eu for aprender programação, eu não vou dormir mais à noite. Então é melhor nem aprender tanto assim. Então, agora eles vêm já de uma outra aprendizado. Agora, quando o assunto é maturidade de leitura de pessoas, eles têm. Eles não tiveram o famoso tempo de tela que eles têm por causa do computador, eles não tiveram tempo de vivência com outras pessoas. Então, quantas vezes... Sabedoria, né? Vem de sentir o sabor das coisas, né? A sabedoria vem de sabor. Quantas vezes aqui a Leda já te alertou de alguém que você não deveria andar? Ou de alguma coisa que você não deveria fazer. Isso vem com o tempo, não tem como. Então, a gente cada vez mais, eu acho que conectar, a gente ter essa leitura. E daí falar, porque a bola da vez, porque vamos ganhar muito dinheiro com isso. E daí é só olhando para dinheiro o tempo todo, para o número. Sim, é um baita mercado, mas é entender como que isso de fato tem um propósito por trás. Dentro do Projeto Sem Mais, eu tô gostando muito também dessa leitura com o CTZ, né, que é o Core 360 do Luciano, da gente entender como que o treino faz parte desse dia a dia. Das pessoas, elas poderem caminhar mais. Na Blue Zones, por exemplo, quem já assistiu os episódios vai lembrar que as pessoas que moravam em lugares onde tinham subidas, ladeira, elas acabavam tendo uma qualidade de vida maior. Então, Porto Feliz tem muitas. Eu ia a pé na casa dos meus amigos, etc. Todo mundo até fala da minha panturrilha. O treino da minha panturrilha não tem treino, é andar. Andava muito. Então, eu me mandava, qual é o seu treino de panturrilha? Eu deveria até ganhar dinheiro com isso, mas não tem treino de panturrilha.
Então, ou seja, é o fato de você andar, de você se conectar com outras pessoas, de olhar no olho. Então, são coisas simples que a gente está resgatando. Que tem, sim, muita oportunidade, porque também eu acho que cada vez mais as pessoas não querem ir para uma academia onde vai ter um monte de gente só ostentando o corpo. Então, você vai falar que uma pessoa, não imagino, né, que a senhora gostaria de estar num lugar onde a pessoa está o tempo todo querendo se mostrar e etc. Ou falar de futilidade. Não, você tá querendo escutar uma música boa de vez em quando, de se conectar com pessoas que estão, treinando para ter mais saúde, ou de comendo num lugar que dá valor para comida. Então, acho que cada vez mais as pessoas só estão resgatando o simples. Né? Então, aquela vida lá atrás, que era aquela vida boa, familiar, a gente tá resgatando. Isso é maravilhoso. Ninguém perde com isso. Faz sentido. Você sabe que você está falando tanto de Porto Feliz? Eu queria muito lembrar o casal, não vou lembrar. Que é de lá? Eram meus telespectadores e foram ao Rio me conhecer. E quando eu fazia o Sem Censura, eu fiz 21 anos do programa. E eles foram várias vezes ao Rio. E me lembro de conversas que tivemos de Porto Feliz. Depois encontrei com eles em São Paulo, mas era um casal de Porto Feliz, que era meu telespectador, assim, assíduo. Então, se você é de Porto Feliz, se você é esse casal, por favor, escreva pra gente, que agora eu tô curiosa. Que agora eu preciso saber. E com certeza, com uma cidade de 50 mil habitantes, se eu não conhecer, eu vou perguntar pro meu pai. Ele deve conhecer alguém. No interior, ele falou assim, filho de quem? Então, Filho de quem, tem isso. Aí a gente vai descobrir de quem estamos falando aqui. Não, e a grande lição, acho que é manter a simplicidade e a alta performance encaixadinha, para você ter tudo encaixadinho, para ter alta performance e poder curtir os momentos simples da vida, né? Misturar as duas coisas me pareceu a grande alquimia, a grande mágica culinária que você fez ali na tua vida e a lição que a gente teve hoje. Ela chamava-se Tereza, lembrei. Tereza. Mas eu vou lembrar depois, um dia eu te encontro e te conto. Tereza, estamos buscando você. Mas é isso aí, foi uma grande conversa e foi muito bom você ter aceito o convite. Muito obrigada. Olha, eu fiquei muito feliz, obrigado pelo convite. A próxima vocês têm que conversar com meu pai, que ele é mais divertido. Não, quem sabe um dia com a minha avó. Teu pai e você juntos aqui. Vamos fazer uma rodada em família, com a minha mãe junto, com a minha irmã. Acho que vai ser muito legal. E parabéns, não só pelo conteúdo, mas pelo fato de que vocês estão se dedicando a levar uma mensagem para outras pessoas, né? Isso eu acho que é o mais importante. No final do dia tá todo mundo sempre aprendendo, e mesmo usando a IA. E a gente também. Isso é muito legal, e parabéns. Nessa onda de juntar o útil ao agradável, a gente também quis criar o projeto para ser bom para nossa família e de quebra para a nossa audiência, porque, né, assim como a gente tem a oportunidade de receber pessoas incríveis aqui em casa para a gente conversar, a gente coloca 3 câmeras e vários microfones aqui para espalhar isso e a gente se conectar com as pessoas certas e conteúdo escreve certo com linhas tortas, né? A gente vai fazendo a nossa parte e as coisas vão se conectando. É verdade. Então você pode maratonar, porque nós temos várias entrevistas com vários tipos de empreendedores, vários olhares sobre o empreendedorismo e várias histórias de vida que se misturam com o empreender e que vale a pena conferir, com certeza. E deixa aqui também o seu comentário do que você achou de mais inusitado, mais interessante, o que você vai levar para a vida aqui também, que aí a gente vai conversando aqui nos comentários também. Show, então, muito obrigada. Estamos combinados assim. Obrigada. Valeu. Até a próxima. Valeu.